freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. freeintromusic.com layout track. Então, vou fazer, para a gente começar, vou fazer uma breve apresentação do Clóvis, só de por que surgiu o convite para ele, né? Porque daí a parte mais profissional, né, da carreira dele, né, das habilidades dele, vou deixar por conta, né, dele explicar como foi a trajetória dele até agora. Conheço o Clóvis há bastante tempo, né, como acho que até ele vai comentar algumas passagens que a gente teve em conjunto, e sempre foi uma pessoa que, né, que despertou muita admiração da minha parte, por conta de toda a evolução que ele teve na carreira, aliada à manutenção dos principais, né, das principais qualidades que a gente sempre viu nele, que foi, né, a humildade, o espírito de colaboração, né? Então, é um profissional que vale a pena a gente ouvir falar com bastante atenção. Vocês viram lá na descrição, né, e ele vai comentar que já está há 25 anos na estrada, e às vezes alguém com tanto tempo de estrada vai dizer, ele está querendo dar uma desacelerada, né, dar uma descansada e tal, e muito pelo contrário. Justamente agora, nesse período, ele está iniciando né, uma jornada bem desafiadora, né, na abertura de mais uma empresa, né, uma startup, né, da qual ele vai falar um pouco também. Então, Cláudio, primeiramente, agradecimento forte, né, da disponibilidade do teu tempo, que está com a gente aí, né, trocando ideia e mostrando alguns caminhos aí para, né, para todo mundo, né. Seja muito bem-vindo, seja acolhido aqui pela família do IFPR, e deixo contigo aí a palavra para começar a contar um pouco da tua trajetória. Pô, acho que eu estava testando aqui o áudio. Está me ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo, pode falar. Beleza, então. Bom, primeiramente, né, agradecer ao Lava aí pelo convite. Ele sabe que esse não é rasgando seda, né, Lava, a gente é do tempo do dinossauro aqui de Cascavel, por exemplo, de desenvolvimento e tudo mais. Então, acho que esse sentimento de orgulho e tudo mais, de ter conhecido você também numa época bem interessante, é mútuo, né? A gente sofreu bastante coisas aí no nosso desenvolvimento de carreira e tudo mais. Eu vou começar contando, até o Lá pediu qual que seria a pauta. Eu vou contar para vocês, basicamente, uma história, né, de um processo de desenvolvimento. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Na minha época não tinha questão de criança não pode trabalhar e tal. Eu comecei trabalhando como empacotador na rede de supermercados do Mufatão. Aí o meu irmão trabalhava lá, e daí teve até uma época assim, cara, surgiu uma vaga para trabalhar no atacado. Quem sabe você pode trabalhar no escritório um dia, né? Eu tinha uma outra oportunidade para trabalhar nessa parte de enrolar dínamo, tipo numa mecânica, né? Aí eu falei, pô, mas aquela oportunidade é melhor para mim e tal. Daí ele falou, não, cara, esse negócio de você ficar trabalhando com mecânica e tal é uma coisa que talvez não vai te dar um futuro melhor. Você trabalhando no escritório, você pode trabalhar com computador. Aí quando meu irmão falou, nossa, trabalhar com computador, eu falei, meus amigos, vou para lá, né? Fiquei de pacoteiro mais um tempo, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar no Mufatão na Matriz. E aí toda vez que eu passava, lógico, eu fui para a Matriz, mas não para trabalhar em escritório, né? Foi a primeira pegadinha que o irmão faz na gente, né? Eu fui trabalhar no depósito. Aí estava lá, a gente descarregava caminhão, carreta e tudo mais, e passava todo dia na frente do setor de faturamento do supermercado, né? Do atacado que tinha lá. E aí, dentro desse processo, eu passava quase derrubando as caixas, olhando para dentro para ver os computadores lá, né?
E aí um dia eu tava lá, o gerente do CPD, e viu eu passando por ali e tal, falou, cara, daí ele perguntou, acho que conversou com meu irmão na época, né? Ele falou, teu irmão ali, o que ele faz e tal? Daí meu irmão falou, não, estuda e tal, é piá novo, né? Mas tem bastante interesse na área. Aí um dia o Sidney lá, que era o gerente do CPD, ele passou lá no atacadinho onde que eu ficava, né? Daí ele falou, cara, eu conversei aqui com os patrão e tal, os patrão na época eram, tipo, Pedro Mufato, o Júnior e tudo mais ali. Aí eles falaram, cara, vamos testar, né? Porque o cara não sabe nada, mas vai aprender. Ele me convidou para subir no CPD. E aí eu comecei, cara, a estudar, comecei a aprender bastante coisa lá. Na época, por exemplo, o Sidney, que cuidava bastante dessa parte de programação, por exemplo, em servidores da Cisco, era o Cisco com S, que eu acho que é Sistema de Informática, alguma coisa do Brasil era, né? Ainda não tinha PC. E aí eu tive a sorte de começar a trabalhar com os 286, 386, 486 da vida para cima, né? E aí eu comecei, por exemplo, com DOS, Clipper, e todo esse processo foi um aprendizado, porque como o Sidney tinha que correr com as outras coisas do supermercado, eu ficava mais desenvolvendo a parte de atacado e aprendendo ali, não tinha faculdade para mim, né? Eu estava acho que com 15 para 16 anos, né, trabalhando nisso. E aí eu comecei a sentir muita vontade de aprender, só que não tinha acesso, não tinha internet naquela época, e tal, os livros eram escassos aqui em Cascavel, por exemplo, para comprar um livro eu tinha que viajar para Curitiba, para Londrina, para conseguir trazer livros, e o máximo que eu podia tirar de informação era dos livros que tinha. E aí, estudando, sempre fui evoluindo, chegou num ponto que eu evolui bastante nesse período, com 17 para 18 anos, o Sidney, que era o meu gerente, ele acabou precisando sair do Mufatão, quis empreender, e aí ficou, por exemplo, quem que fica no lugar do Sidney? Daí eles acabaram resolvendo, deixaram eu no lugar dele, né, para assumir um CPD de uma rede na época grande, eu acho que tinha 8 lojas, né? Até o pessoal falou, mas é louco, porque não tem nem carteira, né? Como é que vai fazer, né? Então, daí o patrão na época deu um jeito lá, arrumou um motorista, o próprio Sidney tentou me ensinar, eu dei vários sustos dele na BR, né? Tipo, você viajando ali, eu cortava carreta, imagina, piada de 17 para 18 anos ali, não sabia, e a BR na época cheia de ônibus para tudo que é lado. Então, com todas essas dificuldades que tinha, no final das contas, eu acabei aprendendo bastante coisa. Então, aparecia assim, para fazer cabeamento de computador, porque não tinha gente, eu ajudava a fazer, montar a parte de redes, ajudava a fazer, aprendi a rede novel, aprendi, por exemplo, toda a parte de cabeamento, desde coaxial, a parte de RJ45, a interligação desses caras, quando a gente mudou para matriz nova e tal, porque na verdade não tinha, até quando a gente começou essa parte de rede, foi um dos pontos que eu conheci o Olavo, né, o Olavo na época fazia muita parte da parte de roteadores, fazia parte de rede, e a gente tinha um amigo em comum, que era o Adilson, já falecido, né, que daí a gente acabou se conhecendo e tal, ele sofreu um acidente, mas foi um dos caras assim que me apresentou o Olavo e também me incentivava bastante a aprender coisas, né, aprender coisas novas, a estudar, porque ele via que eu tinha facilidade para aprender. Daí, nessa época, também, uma coisa que foi legal, até entra o Olavo aí, a gente acabou, numa época, eu já tinha assumido o CPD e comecei a aprender mais coisas, saí do Clipper, fiz sistema de faturamento, sistema de folha de pagamento, fiz uma portabilidade de um sistema que tinha, na época, até de um outro colega meu, o Rogério, que ele tinha feito em Formix. A gente também fez todo esse trabalho para portar essa folha de pagamento para dentro da empresa. Então, naquela época, era tudo feito... você não tinha empresas que tinham sistema de folha, né? Você tinha que construir todas as suas ferramentas. Então, esse processo todo, eu fiquei dentro no caso do Mufatão, 10 anos trabalhando, né? E dentro desse período, por exemplo, uma história legal que eu gosto de comentar, até o Olavo participou e visualizou isso, ajudou a sofrer junto, foi quando a gente viajou para a Fenasoft. Eu acho que eu estava aí perto do 18, eu não lembro se era 17 para 18, mas eu acho que eu já sabia dirigir normal, vamos falar assim. E aí a gente foi para a Fenasoft, e chegando na Fenasoft tinha uma pancada, na hora que você entrava lá, acho que era a Saraiva, eles vendiam livros ali na porta, e aí lá dentro naquela entrada eram os livros que o pessoal jogava fora, porque eu não tinha dinheiro para comprar os livros novos, eu só tinha dinheiro para comprar os livros que fossem usados e tudo mais lá, e justamente na entrada da Saraiva haviam lá uma penca de livros de programação,
Eu peguei todos os livros de que eu poderia pegar lá na época, livros de 2, 3 quilos, assim, coisa pequena, né? Detalhe, no começo da feira. Então eu fiquei camelhando com aqueles livros a feira toda, né? Então foi uma coisa legal, assim, tipo, a busca pelo conhecimento já era bem forte, numa época que a gente não tinha um acesso legal a isso, né? Aí quando eu digo, o Olavo conseguiu me ajudar lá em relação a ajudar a carregar, né? Porque era tantos livros que eu tinha pego na entrada lá, que o cara falou, pô, mas isso aqui é uma coisa que você pega na saída, né? Não na entrada. Né? Então foi um dos aprendizados, né? Evitando aí... O braço doído. Mas é aquela história, eu queria aproveitar, né? A gente não tinha, né? Até para ter uma ideia, teve um dos livros que eu comprei, ele me ajudou, é tão interessante, que quando eu fui fazer o aplicativo do stream de televisão que a gente trabalhou em 2017 e 2018 nele, finalzinho de 2017 e 2018, tem um livro de C++ que eu utilizei os conhecimentos dele até agora, que às vezes o pessoal pensa, não, um livro escrito lá em 93, 94, ele não tem conhecimento para a atualidade. Mas é o contrário, né? Então, todo conhecimento que você vai aprendendo durante a tua trajetória, ele vai te ajudando, né? Então, essa busca por conhecimento me ajudou bastante. Daí, lá por 99, eu já sabia muita coisa, né? Eu queria fazer, já tinha aprendido Delphi, queria fazer programas mais avançados e tal, até estava desenvolvendo um sistema de frente de caixa para o supermercado, só que a empresa, né, no caso do Mufatão, ela teve uma negociação e foi vendida uma parte do grupo, e aí eu pensei, cara, eu quero uma coisa que eu consiga crescer mais que isso. Cheguei numa limitação de crescimento profissional, onde que eu conversei com os ex-patrão lá, o Pedro Mufato Júnior, e aí dessa conversa, eu falei, não, cara, tranquilo, até o seu Pedro, que conversou bastante comigo, falou, só que você vai entrar no mundo de empreendedorismo e tal, não é uma coisa fácil, né, é uma coisa complicada, então eu acho que eu tinha 24 anos nessa época aí. E aí eu falei, tá, mas é uma coisa que eu quero, eu gosto de fazer. E aí, até a empresa eu acabei montando junto com um amigo que a gente tinha na época, né, então eu montei uma empresa em 2000, daí que a gente começou a fazer o primeiro sistema ERP totalmente web, usando Java, em 2000. Quando eu terminei de fazer toda essa estrutura desse ERP, que deu lá 2001, finalzinho de 2001, começando 2002, a gente tinha o primeiro sistema web que ele, de fato, funcionava em nuvem. Né? Então, eu tinha ele, rodava, daí já tinha internet, né? Então funcionava com rede de escada, o S-Robotics, aqueles aparelhinhos lá que o Olavão aí deve lembrar bem, né? Aí, tipo, a gente tinha, nossa... ao tempo de discada, o pessoal fala, não, mas como é que vai funcionar um sistema via web em discada? Então, a gente conseguiu fazer esse processo, então eu fui lá, estudei Java, na época que eu estava estudando Java, eu já tinha começado a estudar Java em 97, o pessoal falava, não, cara, Delphi é o esquema e tal, você é louco estudar essas coisas e tal, mas eu dei uma acertada, porque depois, quando eu terminei, até eu lembro um colega, não me recordo o nome, ele falou, cara, você é louco aprender esse Java, esse negócio aí está no começo. Eu falei, não, cara, eu estou começando a estudar agora, porque eu sei que daqui 10 anos você vai estar estudando a mesma coisa que eu estou estudando. E dito e feito, quando eu terminei, por exemplo, o sistema, ele está lá em 2005, se não me engano, ele começou a estudar para poder aprender o Java, que estava começando a virar uma das linguagens fortes do mercado. Né? Então, aí por que eu tive esse conhecimento? Eu vou sair do Delphi para aprender Java, né, dentro da carreira. Foi justamente porque eu estudava bastante, lia bastante, e a gente sentia, assim, por correr atrás dessas informações, eu sentia que o que eu aprendi com as linguagens passadas mudava muito, as que passaram, né, as linguagens passadas, mudava tanto, a gente tinha que estudar tudo de novo, aprender tudo isso e tal. E uma coisa legal que me ajudou bastante nesse período, por isso que eu falei da Fenasoft, porque aqueles livros que eu peguei na Fenasoft, uma outra gama de mais uns 5 quilos de livro, tinha um livro de memorização. E dentro desse livro de memorização, tinha um dos caras que estavam lá, primeiro ele me convenceu, que ele pegou um dos livros que eu tenho ali de C++, um dos mais grossos que tem, e conseguiu ler uma página e me dizer o que tinha em cada linha da página do livro e tal, com o curso de memorização. E uma coisa que o cara nunca tinha visto a linguagem de programação, porque era um livro na hora ali, né? Então me surpreendeu muito aquilo, e eu falei, cara, eu vou ter que aprender isso aí, porque como eu quero estudar bastante, né, então isso me ajudou muito.
eu comecei a tomar notas de muitas coisas usando o conceito de mapas mentais, né? E esse conceito de mapas mentais, ele me ajudou muito no processo de aprendizado, porque o mapa mental, todo mundo já praticamente conhece já como que funciona, né? Para você tomar notas e tal. Então, eu consegui fazer com que eu tivesse uma base de conhecimento pessoal minha, orientada a mapas mentais muito grande, que eu fazia com que eu tivesse essa visão de como que as coisas funcionavam dentro do mercado de software. Fui entender o que era uma Sun Microsystem, uma IBM e tudo mais, para poder evoluir nesse cenário aí, conseguir crescer aí dentro do processo de desenvolvimento. Dentro dessa empresa que eu montei, eu fiquei 14 anos, né? Então, tipo, era eu e mais um sócio. A gente atendeu várias empresas. Então, imagina assim, eu atendia lá, por exemplo, concessionários da Yamaha, a gente era um homologado da Yamaha, e a gente conseguiu pegar o grupo de concessionários da Sandal inteiro, como era um software exclusivo para a rede, a mesma coisa para o software da Kaczynski, né? Então, a gente tinha toda essa rede de software montada dentro de uma rede grande, e o pessoal falava, pô, como é que uns caras lá de Cascavel, né, vem aqui para São Paulo, né? Eu cheguei numa reunião, por exemplo, quando a gente foi fazer uma venda dos softwares, eu fui até sozinho na época, para Sandal. Quando eu cheguei na sala, assim, os caras tinham entrevistado já TOTUS, não era TOTUS, era Microsiga, né? Tinham entrevistado Microsiga, DataSul e várias outras empresas. E aí eu cheguei lá, até o rapaz que estava do TI naquela época era o Jackson, ele me atendeu lá e, tipo, todo mundo estava lá fora, assim, eu via os caras saindo, né, de terno e tal, eu falei, cara, eu estava lá de camiseta polo e tal, né, eu falei, nossa, eu vou passar vergonha aqui, né, mas vamos lá. Aí cheguei lá, comecei a falar, cara, o meu tempo de falar era 15 minutos. Eu sei que eu fui convidar, eu terminei, assim, era 11h30, eu tive que falar até as 11h45. Eu terminei de falar com os caras às 2h da tarde, mostrando o sistema, que era esse sistema que eu tinha feito. Eles me convidaram ainda para almoçar junto e para voltar à tarde para continuar a conversa. Foi lá que a gente fechou esse negócio, porque eles viram que a solução que a gente tinha estava bem na frente das outras empresas que eram maiores que nós. Então, assim, essa foi um diferencial ali na época, que por eu ter estudado bastante, eu já tinha uma solução totalmente integrada via web. A gente conseguia fazer catálogo eletrônico de peças, a integração entre todos os fornecedores, processo de garantia em 15 minutos, que eu acho que até hoje tem fabricante que não consegue atingir o que a gente tinha, né? E aí, só que assim, o mercado que a gente utilizou para desenvolver essa tecnologia, ele não era um mercado muito bom, porque era um mercado de motocicletas, só motocicletas, e esse mercado de motocicletas, ele não é um mercado que pagava muito bem. Então, aí eu falei para o meu sócio, cara, eu vou sair, né? Eu não quero ficar dentro desse mercado, porque ele está saturado para nós, né? Eu quero ver se eu evoluo, eu quero ajudar outras empresas a trabalhar com programação, eu quero fazer mais que isso. E aí ele ficou com a empresa que a gente desenvolveu esse RP, né? E eu montei uma nova empresa, que daí foi a NeoInix, onde eu comecei a trabalhar com projetos de grande porte, né? Comecei a trabalhar... Nossa. Opa, desculpa, Olavo. Não, só uma pergunta, né? Nesse processo de desenvolvimento de RP, vocês iniciaram com quantos programadores e no final vocês estavam em quantos programadores? Boa pergunta. Lá, quando a gente começou, estava eu, aí eu ainda atendia o Mufatão, né? Eu atendia o Mufatão quando eles precisavam, até fazer a transição da minha pessoa lá dentro, porque 10 anos são 10 anos dentro de uma empresa, né? Então, até fazer a transição, eu fiquei fazendo essa transição até 2002, mas estava eu e o Rogério, né, de programador, e aí depois que eu estabilizei a parte de arquitetura e framework, a gente começou a contratar mais programadores, né, e a treinar. Nossa, eu acho que só de treinar programadores que passou desses 14 anos aí, eu acho que passa de 30, que eu treinei, trabalhei ensinando e tal. Mas quando eu saí da empresa, eu deixei lá na empresa 8 programadores, né, mas assim, os programadores que eu trabalhava, como eu ensinava, eles levavam mais ou menos assim uns 2 anos para ficarem top, assim, sabe? Caras que ficavam programando num nível super avançado. Que se o cara quando o cara, vou dar um exemplo assim, quando o cara tem até um caso de um programador que chegou lá para mim assim, ele falou assim, Clóvis, mas e se eu não der certo trabalhando junto com você? Ele tinha feito faculdade de psicologia, né? Eu falei, não, cara, eu te falo para você voltar para fazer a sua faculdade de psicologia, não continuar com programação, né?
porque é interessante essa visão, porque o que eu falava para eles aqui, eu vou mostrar para vocês a realidade, né? O que de fato a gente precisa para trabalhar. Então, o cara saía da faculdade, eu pegava muito programador, que o cara, ele não estava pronto para trabalhar no mercado, né? Ele estava pronto, ele sabia algumas coisas e tal, mas era uma coisa muito superficial. E aí eu começava a fazer um novo treinamento com essa pessoa, e era treinamento hands-on, ensinava a fazer várias coisas ali e tal, obviamente atrasava algumas coisas, mas a gente se dedicava porque eu queria ver a empresa crescer e queria ter profissional que crescesse junto comigo ali, né? Então, vários passaram, tem caras que estão trabalhando em empresas grandes hoje, outros montaram a sua própria empresa também, pelo conhecimento que adquiriram trabalhando junto, e sempre foi nesse nível, né? Então, eu sempre procurei, além de aprender o melhor, quando eu fosse ensinar, dar o meu melhor para o cara que aprendia comigo, né? Algumas decepção no meio do caminho, obviamente, que aquela história, a gente como empresário, a gente espera que quando você está treinando alguém, depois que você dedicou lá, imagina uma empresa dedicar 2 anos para ensinar uma pessoa, aí essa pessoa aprendeu tudo, pega e sai, acontece, né? É normal, mas como tem até, eu não lembro, cara, o nome dele, o dono da Virgin lá, até ele tem uma frase na internet que fala lá, pior que você treinar um funcionário ali para o teu cliente, ou para o teu concorrente, é você não treinar e ele ficar contigo, né? Então, acho que essa premissa aí eu segui bem, é uma coisa que você tem que treinar, não adianta, eu já peguei casos assim que a pessoa, cara, não compensa treinar porque depois o cara sai, cara, eu prefiro treinar e o cara fique, ou se o cara vê que não evolui ali e tal, do que isso, né? Mas bate nisso, tipo, eu sempre trabalhei com uma equipe enxuta, só que a nossa equipe, por exemplo, assim, a gente conseguia fazer um tipo de trabalho, pela maneira e metodologia que eu usava, muito mais rápido do que outras empresas faziam, né? Então, tipo, enquanto outras empresas... Porque eu montei todo um framework de trabalho, eu montei todo um processo que a gente conseguia ter essa evolução, Olavo. Então, era esse modelo, né? Eu sei que alguns projetos a gente conseguia fazer, assim, que algumas empresas precisariam de umas 20 pessoas para fazer, e ainda nessa época eu não tinha a metodologia que é da startup que eu vou estar falando depois. Eu só tinha, assim, a visão de como que eu trabalhava com Clipper lá no Fatão, eu tinha algumas coisas que eu acelerava, eu tinha alguns processos de aceleração, mas era tudo meio que programado, orientado a objeto, né? Mas aí depois eu fui evoluindo nesse processo. Não sei se eu respondi a pergunta aí da quantidade, mas... Com certeza, porque eu sabia, era um pouco focado nisso, eu sabia que a equipe sempre foi enxuta, justamente para você sempre investir em processo. Isso, porque daí, você tendo um processo bem desenhado, a tua equipe bem treinada naquele processo, a qualidade do trabalho que você entrega e a velocidade, elas são, independente se você tem uma metodologia que acelera, né? Esse processo ele acabou ficando bem legal, porque como eu tinha desenvolvido todo um framework de desenvolvimento, por exemplo, se a gente fosse pegar aqui, lá em 2000 eu inventei um Angular, eu inventei um protocolo de tráfego entre o browser e o servidor, né, que hoje o pessoal tem aí o HTTP, XML request e tudo mais, mas eu tinha um modelo que eu tinha desenvolvido em Java na época. Então, todas essas coisas eu fui inventando ali para poder ter essa velocidade, porque ela não tinha, né? Imagina, eu programava lá para Internet Explorer 3, Netscape, né? Então, coisa que eu acho que eu falo Netscape e tem alunos aí que nem devem saber que existiu esse cara, né? Talvez se tem alguma parte da história da internet aí, né? Lá, não sei, mas não sei se é pregado isso ainda, né? Tipo, tem muita parte de história e às vezes o cara acaba colocando alguma coisa da Netscape aí. Agora nem no histórico praticamente está surgindo mais, só fica só nos filmes que eles assistem. Dá até para registrar agora o nome de novo, né? Então, assim, daí depois desse processo todo, nesses 14 anos, mais os 10 anos lá de Mufatão, batendo cabeça e tudo mais, eu via que, assim, a grande maioria das empresas de software, elas precisavam de uma melhoria do processo de desenvolvimento em si, né? Porque, tipo, eu aprendia Clipper, até eu costumava falar, assim, as apresentações que eu fiz da startup, assim, a gente aprende Clipper, ficou top ninja em Clipper, né? Virou um sênior em Clipper, vem lá e lança o Delphi. Putz, trocou tudo, agora eu volto a ser um júnior, né? Então, de sênior eu voltei a ser um júnior, porque eu preciso aprender totalmente Delphi do zero. Aí fui lá, aprendi Delphi saiu do mercado, putz, agora vou ter que aprender Java. Então, esse ciclo, né, de aprendizado para nós aí na área, ele é sempre doído, né, porque você acaba tendo que aprender bastante coisa,
E muitas dessas coisas que a gente aprende, se a gente for pensar lá quando eu trabalhava com o Clipper, o sistema que eu montei para o supermercado, ele é válido até hoje. Só que eu precisaria trocar de tecnologia. As ideias, né, algumas coisas dentro de ideias, elas são válidas, elas não mudam. Como, por exemplo, eu tenho lá a quantidade de produto por cupom, eu tenho o total dos produtos em um cupom e tudo mais. Vai ter alguma coisa mais de controle fiscal, mas o processo todo continua o mesmo. E aí, dentro dessa estrutura, por isso que eu montei a NeoInix, que até era assim, era NeoInix Desenvolvimento Tecnológico. Era uma empresa para ajudar as empresas aqui da região a se desenvolverem melhor. Dentro desse processo de empresa regional, eu sofri o meu primeiro susto, né? Que foi, por exemplo, assim, o tal do santo de casa não faz milagre. Eu tinha uma empresa de desenvolvimento tecnológico, eu sabia fazer muita coisa, mas eu não conseguia uma cliente em Cascavel e região. Era impressionante, assim, os caras, não, tem um cara lá de São Paulo, tem um cara não sei de onde e tal, então eu não conseguia mostrar o potencial que a gente tinha. Mas quando eu comecei a falar da NeoInix para fora, comecei a procurar coisas fora de Cascavel, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais, aí eu comecei a achar clientes, que os caras me chamavam daqui, eu ia para lá, atendia, então nesse processo, por exemplo, eu consegui uma das grandes parcerias que eu tive dentro da NeoInix, que foi com uma multinacional chamada WSO2. A WSO2 fazia integração com várias empresas, por exemplo, a gente conseguiu fazer integração para Volkswagen, a gente conseguiu fazer integração para um banco no Equador, que é o Banco Pichincha, o maior banco lá, né? A gente conseguiu fazer várias empresas, tipo, trabalhar e fazer projetos para o Senai, Centro de Tecnologia, atender Marinha, Exército, enfim, bastante empresas grandes, e de uma empresa aqui de Cascavel, no contexto, né? O pessoal sempre achava, pô, lá no interior, né? O cara não tem nada no interior, por que vai estar desenvolvendo isso? Então, e aí a gente levou essa visão, não, aqui a gente tem caras, e muito bom por sinal, né? Tipo, não é... Aqui a gente só não tem... como é que fala? O pessoal achava, só tem soja, né? Não, tem muito mais coisa que só soja, né? Então, tinha tecnologia também. E isso aí, numa época que você ter visibilidade, né, pela rede, pela internet, era só começo. Né? Exato. Hoje a gente está num outro patamar que fica muito mais fácil atender a partir daqui, né? Exato. Mas naquela época era mais complicado. Não, era viajar, né? Você tinha que vai para lá e tal. Então, assim, e essa situação tipo, é um susto, né, para uma empresa, por exemplo, você quer montar uma empresa para evoluir as outras tecnologicamente com o que você aprendeu aqui, né? Então, tipo, é difícil você chegar nesse mercado e saber que tinha toda essa até uma coisa que a gente conversando mais cedo, né, Olavo? Tipo, a gente tinha, quando a gente chegava, via no mercado, tinha muito aquele conceito que, dentro de Cascavel, todo mundo que trabalhava na informática era picareta, né? Tipo, que tinha muito problema por exemplo, a proximidade com o Paraguai e tudo mais, eles relacionavam o conceito de informática só com o hardware, né? Então, daí o cara trazia do Paraguai, vendia aqui, não, mas a gente era do mundo do software, então, tipo, quando a gente falava, o que você faz? Não, eu trabalho com computador, o cara já trazia, você formata essa máquina aqui para mim, né? Então tinha toda essa confusão, né, do setor e tal de software para resolver, né? Então isso era uma coisa assim que, tipo, o que foi legal dessa parte, por exemplo, são coisas ruins, mas que me levaram para coisas boas, né? Então, dentro desses atendimentos que eu fazia externamente por NeoInix, o Edgar, que é um amigo meu da WSO2, que agora tem uma empresa escalena e tal, dentro dessa empresa, ele viu eu fazendo esse tipo de programação, e os caras perguntavam, pô, como é que um cara ali consegue fazer tanta coisa, né? Daí ele pediu, cara, me mostre o que você faz, né? Daí eu mostrei, ele falou, cara, esse que você faz, esse modelo teu desenvolvimento, tinha que se tornar um produto, né? Alguma coisa que a gente pudesse oferecer esse produto para outras empresas e tudo mais. E aí nasce, né, dentro desse processo, a startup que o que o Olavo comentou, que é o MepreIDEA. O MepreIDEA, ele nasce desse conceito de todo esse trabalho, de toda essa evolução de você estar, tipo, tanto que eu tive que aprender, né, por exemplo, 25 anos, acho que já está até mais, né, já dá, é mais bom deixar no 25, que eu já estou com muito cabelo branco, os caras ficam achando que eu já estou me aposentando, né, mas não, estamos aí, firme e forte.
Aí a ideia, né, do MapReD, ele nasceu por causa de um cara que viu lá, cara, mas esse teu processo de desenvolvimento ele é muito interessante para que outras empresas, outras pessoas possam usar e se beneficiar, né, dele, porque eu construí, na verdade, ele, porque quando eu me coloquei no mercado para atender a outras empresas, eu não tinha essa aceitação, então eu comecei a prestar consultoria para empresas maiores que tinham um setor de tecnologia para evoluir elas, né. Então, aí, com isso, eu criei, já usava mapas mentais e tal, eu criei um conceito que aí nasceu o MapReD, que virou esse produto, que é a startup no mesmo nome, que vai estar representando. E eu estou hoje, por exemplo, eu saí da NeoInix, né? Hoje na NeoInix, quem toca também é um amigo meu lá que está cuidando dela, o Daniel. Então, a gente fica... por exemplo, ficou para ele lá, né? Eu estou agora tocando todo CEO da MapReD, por isso que o Olavo falou, enquanto alguns estão pensando em se aposentar, né, Olavo, eu estou pensando em evoluir aí, porque o objetivo final, né, do MapReD é justamente esse, é tentar, uma das coisas que a gente quer fazer dentro do projeto é sempre estar ajudando com que a tecnologia evolua. A gente, como programador, a gente sempre sofre, porque a gente tem que aprender muita coisa, e quando a gente aprendeu e aplicou alguma coisa, a gente acaba não conseguindo ter tempo para evoluir com as tecnologias que estão evoluindo. Eu não sei se vocês acompanharam, vou citar até um exemplo, a notícia de hoje, né? Por exemplo, quem programa para iOS, hoje já deve estar arrancando os cabelos, porque a Apple, ela anunciou que vai estar migrando a plataforma dela, e lançou até assim, não, mas eu sou bonzinho, estou lançando para vocês o Developer Transition Kit, que é para você transformar todos os seus códigos, você já se arrebentou para fazer ali, que funciona nos Intel, eles estão trocando a arquitetura toda, né, para você ter que redesenvolver tudo aquilo para uma outra plataforma que vai ser o iOS daqui 2 anos, porque vai estar para o mercado consumidor, né. Então, todo mundo que estudou um monte de coisa vai ter que aprender de novo um monte de coisa para poder estar entregando os programas para essas plataformas, né. Então, a ideia do MapReD é a gente achar não é achar, como achar a gente achou, mas é entregar para a nossa comunidade de desenvolvimento uma maneira sustentável de você crescer com os teus algoritmos, com as tecnologias que você estuda, né? Então, a ideia, né, para ter essa eficiência foi, desde o processo de trabalhar com mapas mentais, usando esses mapas mentais no dia a dia, eu consegui formar uma metodologia, em cima dessa metodologia nasceu um produto que daí se tornou o MapReD. Então, o MapReD é a consolidação de toda essa experiência que acabou naturalmente virando esse produto que utiliza mapas mentais, padrão de codificação e tudo mais para acelerar o desenvolvimento. Dentro de histórias, assim, para vocês entenderem do MapReD, eu fiz alguns projetos ainda quando era NeoInix, para testar o conceito. A gente conseguiu montar ERP com ele, né? Então foi um dos testes que eu fiz com o pessoal ali, montando um ERP que, por exemplo, o pessoal levaria uns 6 anos para fazer um ERP completo, com novos recursos, a gente conseguiu fazer isso assim, entregue em 2 anos, né? Tipo, com muita coisa mesmo, um recurso muito avançado. Teve também um BI, uma plataforma de BI, teve plataforma de gestão de provedor de internet, que foi desenvolvida ali. Então, sim, toda essa estrutura, antes de virar produto, né, além das entregas de consultoria da WSA2 que eu fazia, até se tornar produto, eu testei bastante em casa primeiro, né? Então, tipo, demorou até, por exemplo, pessoal, mas você não vai lançar esse produto? Não, eu estava maturando a ideia, deixando ela mais eficiente, entendendo problemas que poderiam acontecer e tal em cada situação. Então, é mais ou menos aí, Olavo, um resumão aí de toda a trajetória, né? Não sei se tem dúvidas, tem mais alguma coisa que eu poderia colaborar aí? Tem algumas coisas que eu queria só complementar para ajudar a fazer essa costura aí, porque até esses dias a gente, né, teve a oportunidade de conversar um pouco mais, e além de relembrar algumas coisas que a gente viveu, você me falar um pouco sobre esse processo do MapReD, eu até te falei que está claro para mim que ele é um produto que a gente chama de um produto natural, né? Que ele surgiu naturalmente por meio do que você
trabalhou as tuas necessidades internas, chegou numa ferramenta ótima, né, para gerar soluções, e aí, por conta disso, ele virou um produto natural. Então, eu vou fazer um resumo do Mapper Idea, tendo quase certeza que alguma coisa eu vou errar, queria que você corrigisse. Legal, legal. Mas é um produto que, a partir do teu conhecimento das regras do negócio, né, o teu conhecimento dos algoritmos ótimos para resolver aquele problema, né, ele é uma solução visual para chegar na solução desse problema na forma de software. Uhum. Então, vou dividir em duas partes. Primeiro, eu queria que você corrigisse o que eu não falei correto aí. Uhum. Do Mapper Idea. Nessa parte que você falou, é exatamente isso. E até uma das coisas que vale lembrar, né? Até eu falei bem rápido aqui, até porque eu quero evitar, porque eu sou um cara que fala demais, então tem que controlar aqui, dar uma acelerada para sobrar tempo até. Pode ver, eu não deixei nem você falar direito. Mas você imagina assim, quando a gente estava conversando, lembra que eu perguntava bastante para você, na nossa época de trocar ideias e tudo mais? Cara, eu quero fazer um diagrama para entender e tal, tipo. Então, essa sempre foi uma busca, né? Então, porque como a programação ela é uma coisa muito complexa, algumas coisas eu queria poder visualizar ela para depois tá de fato fazendo a implementação em código. Então, eu gostei muito desse processo de fazer a engenharia de software primeiro, né? Então, dentro dessa ideia, depois, lógico, surgiram várias e consolidou no ML, né? Mas daí o ML tem algumas deficiências que até algumas empresas tentaram utilizar, ferramentas por exemplo, que usam muito o ML, e algumas usam até hoje, como o RUP, né, Rational Unified Process, né, e tal. Então teve bastante coisa assim, só que todas elas faziam com que a gente tivesse sempre a dependência da ferramenta, a dependência de um código que alguém entregava para você, né? Então a gente nunca teve essa possibilidade. Por exemplo, eu quero criar o meu código, né? Eu quero desenhar o meu algoritmo, eu estudei um monte de coisa, eu quero saber fazer aquele algoritmo de uma maneira, muito próprio isso, né? Então você fica amarrado a algumas ferramentas. Então é justamente isso que você falou, é pegar toda essa experiência, colocar dentro de um processo, né, dentro de um processo de desenvolvimento para que isso possa ser replicável, independente da tecnologia que a gente vai estar utilizando para desenvolver. Beleza. Aí vem a segunda parte, então. Diga, Bart. O Alan, ele está com a mão levantada aí, eu acho que ele quer fazer uma pergunta por áudio, que deve ter a ver com o contexto do que está sendo falado agora. Alan, quer falar? Segue lá. Alan? Bom, qualquer coisa, ele volta a nos pedir pelo chat, eu acho que deve ter caído a conexão dele. Beleza. Então, só para complementar, a situação que eu acredito que muita gente, sobre o Mapper Idea, pode fazer a seguinte comparação. Pessoal, os professores aí, principalmente, né, devem ter tido já contato com uma série de ferramentas que são ferramentas geradoras de código. Né? Na nossa época, tinham algumas, né? Talvez a que teve mais sucesso, assim, foi o GeneXus, né? Que até hoje tem versão. E aí eu acredito que uma pergunta que vocês devem sempre ter o Mapper Idea é um gerador de código? Né? E quais são as diferenças desse processo de desenvolvimento do que um gerador de código? Sim. Por exemplo, você comentou bem GeneXus, eu até uma época eu tentei, fui lá, estudei GeneXus, aprendi como é que ele funcionava, eu estudei uma outra ferramenta que era do pessoal de BH, que era o Sculptor, teve uma outra do pessoal da Bahia, daí o pessoal da Softwell, tem lá o Max, não sei o que e tal, de outras ferramentas de fora também, e aí todas elas, assim, qual que é o diferencial? Eu queria, dentro do processo de desenvolvimento, eu queria acelerar o processo de desenvolvimento, mas eu não queria perder a identidade como programador, né? Então, por exemplo, eu queria entregar um algoritmo, e aquele algoritmo que fosse entregue lá para funcionar, entender como ele funciona, né? Então, eu não queria ter uma dependência
que a gente chama de lock-in da ferramenta, né? Então, por exemplo, se eu contrato a ferramenta do GeneXus, por exemplo, eu consigo utilizar ela, mas todo o código que ela entrega não é um código que eu fui lá e especifiquei do jeito que eu quero que ele seja entregue. Ele é desenhado, escrito pelos engenheiros da GeneXus lá no Uruguai, né? Ou de uma ferramenta que ele tem lá, por exemplo, plugins que você consegue colocar, por exemplo, Workwith Plus e outras empresas, né? E você consegue colocar, então, é um código daquele engenheiro. Por exemplo, tem outras empresas que nem OutSystem, ela te entrega um código, mas dentro daquele código que ela entrega tem uma cápsula em volta de um framework que é da própria OutSystem. Então, você não consegue entender o que aquele algoritmo todo entrega, né? Então, eu sempre, por exemplo, como eu vim de uma era que a gente fazia muita coisa na mão, até a gente tem o João Mares, que é um dos meus sócios lá, até ele deu um termo que a gente está tentando colocar, né, para mostrar isso, é o conceito do deep code. O que é isso? É a gente voltar para esse mundo que eu fazia uma programação bem pensada, olhando para o algoritmo, programando de fato ali, tendo, vamos falar assim, o prazer da programação, né? Porque o que eu percebi muito hoje, por exemplo, assim, muitos programadores, eles até querem fazer um algoritmo bem feito, só que a velocidade que a gente é cobrado para as entregas, a estrutura, a gente acaba virando, a maior parte dos programadores, um copiador e colador e ajustador de código, né? Então, tipo, o que o MapReD traz é justamente o contrário. Você faz um processo de montar um algoritmo, quando você precisar acelerar isso, aquele algoritmo que você montou, que é aquele trabalho, agora eu tenho um trabalho chato, vou ter que ficar fazendo isso aqui toda hora, eu não quero. Então, daí o MapReD ele vai acelerar esse processo, daí você consegue, como programador, focar nos teus algoritmos. Então, você prepara o teu algoritmo do jeito que você quer, na linguagem que você quer, seja qual linguagem for existente, ou linguagem do futuro, até linguagem do passado. Por exemplo, se eu criar um mapa de uma estrutura e escrever ela em Clipper hoje, como eu dominava Clipper, né, ele vai funcionar. Se eu achar um compilador, eu acho que deve ter até um cara que fez um Clipper para Linux agora. Mas agora eu quero pegar aquele mesmo cara e jogar isso para Java, eu vou conseguir usando a mesma ideia de software. O que eu vou mudar é a minha arquitetura na parte de linguagem, como que eu quero que aquele algoritmo X da ideia que tenha saia da programação, que na verdade é um mapeamento, né, das sinapses que a gente tem. Por exemplo, quando eu estou programando, eu vou olhar um diagrama, eu vou olhar uma informação, e baseado naquela informação que eu estou observando, eu vou escrever. Então, o que o MapReD traz de diferencial em relação às outras ferramentas que existem, é essa possibilidade do próprio programador escrever o seu gerador de código, né? Então, você tem o poder na tua mão. E, por exemplo, assim, cara, eu não quero usar mais o MapReD. Com exceção de casos, por exemplo, a gente também tem, dentro do planejamento do MapReD, a possibilidade de vender templates que vão estar dentro da plataforma. Inclusive, tem usar o MapReD. Você pode montar o teu framework, a tua estrutura de desenvolvimento e colocar no MapReD para que outra pessoa possa comprar. Aí se cria uma dependência da lógica daquela pessoa, né? Mas, por exemplo, assim, depois que você fez o teu produto, você terminou esse teu algoritmo, o teu produto dentro do MapReD, se você tirar o MapReD do projeto, o teu produto, ele continua funcionando, porque todo o algoritmo, toda a programação que você colocou dentro do produto é teu, é você que sabe como que aquilo funciona, entendeu? Aí, o que o MapReD traz é justamente essa junção de ideias e entregar o código, o teu código como você escreveria, né? Até para dar um exemplo disso, tem uma situação que aconteceu no caso do stream de televisão, que é o Zoom TV. A gente contratou um freelancer argentino que manjava bastante de Qt Framework, e aí eu pedi para ele, cara, eu mostrei para ele já um diagrama, o ML, entre aspas, vamos falar assim, que é o modelo que eu desenho hoje a estrutura de classes usando mapas mentais. Aí passei para ele, cara, a gente tem aqui 89 classes, quanto tempo você leva para implementar isso aqui com esses requisitos em C++? Ele fez lá um estudo dele e me passou que levava 678 horas para fazer aquela implementação, né? E aí eu falei, cara, eu tenho uma maneira que a gente criou de fazer uma programação. Eu queria, então, que você implementasse 8 classes que envolviam a parte, vamos falar assim, do algoritmo em si, que aquelas outras situações aconteceriam e eu poderia replicar isso em todas as outras classes, nas 89 que tinham, além daquelas. Então, ficaria 81 para implementar depois. Então, ele fez lá todo um processo, levou umas 20 horas para desenhar para aquelas 8 classes, batia com a estimativa que ele tinha dado, inclusive, o tempo que ele levou para fazer isso. Daí, agora ele ia pegar aquilo e ia serializar isso manualmente. Entendeu? O que eu pedi para ele? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o que você fez
e vou transformar isso nos mapas mentais de padrão de arquitetura de software, que é o que o MapIDEA trabalha. Eu fiz essa implementação em mapas mentais daí para ensinar o MapIDEA a programar, e aí, seguindo tudo que eu tinha feito para padrão e tal, mas transformando para a linguagem de padrões que o MapIDEA tem para você colocar qual que vai escrever o quê, onde que vai escrever determinada coisa, quando achasse determinados elementos gráficos no mapa mental. E aí, o que aconteceu? Eu levei umas 20 horas também para fazer, então, numa semana, aí a gente chegou na segunda-feira, cara, vamos agora ver a máquina escrever o código. A gente rodou daí o processo da máquina escrever código, então, a gente levou 41 horas, ou seja, 40 horas fazendo a parte de padronização, né, tipo, trabalhando com essa inteligência, e a outra 1 hora a gente levou só para ver a máquina executar lá os comandos e tal, e validar os códigos, e daí ele gerou as outras 81 classes com o código exatamente como o argentino faria manual, né? Então a máquina, aquele momento a gente tinha replicado como ele faria aquele processo manualmente, e daí ele pôde evoluir o algoritmo, focado no algoritmo e não mais repetição de código em todas as outras 81 classes que se aproveitaram daquelas regras e ideias que ele ia tendo conforme ele ia desenvolvendo, né? Então, essa a ideia. Então, por exemplo, o MapIDEA não precisou ficar no projeto, o projeto continuou sendo tocado e os fontes continuam como se o cara tivesse desenvolvido ele, né? Não é assim, você não vê um código que você não entende, é o código que você mesmo está programando nele. Você mesmo criou. Maravilha. Tipo, uma explicação extensa, não sei se você se ficou claro, mas o conceito, né, por exemplo, assim, até eu gosto de usar o Homem de Ferro como um exemplo, né? O Homem de Ferro, a gente tem lá o Tony Stark, que criou a armadura, né? Então, a armadura não funciona sem o Tony Stark estar dentro. Não por exemplo, quando a gente está num gerador de código, a gente está externo, né? Você vê o robozinho trabalhando, mas você não fez nada. Já no caso de um Homem de Ferro, você está dentro da armadura. A armadura faz as coisas melhores e mais rápidas, mas porque você está dentro dela e está controlando ela, né? Então, o MapIDEA é mais esse conceito. É você, programador, vai construindo a tua armadura e vai deixando ela cada vez com mais potência, né? Por exemplo, o Homem de Ferro, se a gente pegar os filmes, o cara começou com uma armadura de lata e foi evoluindo até uma armadura Mark lá, não lembro os nomes direito, mas é um exemplo, né? Protagonismo, né? Isso. Você tem protagonismo na solução. Você não fica na dependência só. Exato. Professor Bartz, algumas perguntas, hein? Sim, eu tenho a pergunta do Alexandro. Ele colocou aquela ideia que nós comentávamos até no talk da última terça-feira, né, sobre como profissionais que estão começando agora nos cursos, né, como desde o primeiro ano aí do TADS ou do TDS, até algum curso com maior duração, ou mesmo pessoas que estão concluindo o curso agora, como se inserir no mercado de trabalho. A maioria dos recrutadores exige aí 2, 3 anos de experiência. Como você tinha mencionado, Clóvis, né, 2 anos para se tornar um programador bom, sabe se virar. Então, nesse sentido, ele pergunta assim, qual é a dica que você dá, né, em relação a como que esses profissionais novatos no mercado podem ser contratados ou podem se destacar em entrevistas de emprego, mesmo estando aí no começo da carreira. Legal. Uma das coisas assim que eu aprendi nesse tempo todo, esses 2 anos, era ainda que eu ensinava de um jeito, vamos falar assim, normal, né? Eu não tinha preparado ainda um conceito de melhorar a maneira que eu repassava conhecimento. Então, o que geralmente acontece? Hoje, no modelo que eu tenho, eu consigo colocar um cara trabalhando comigo, eu ensinando algumas coisas, tipo, ele tem que, óbvio, ver algumas coisas básicas de trabalho, mas eu consigo colocar ele em produção comigo em menos de 2 semanas, entendeu? Então, tipo, eu não preciso mais desse tempo de experiência de 4 anos. Por que geralmente a gente, como empresa, a gente acaba pedindo alguém no mercado com experiência de 4 anos, 5 anos? Porque esse cara já copiou e colou muito código, já testou muita coisa, e ele não vai entrar dentro da empresa e vai fazer alguma coisa errada, né? Então, não é essa falta de experiência, entre aspas, é justamente para a gente evitar que o cara entre dentro da equipe e altere alguma coisa dentro do nosso software que vai gerar um impacto muito grande lá para o cliente final. E aí o que acontece? Na técnica que eu acabei desenvolvendo nesse período todo aí, ela justamente ajuda a gente na parte de, inclusive, o cara que está entrando dentro da empresa conseguir entender o código que o outro cara fez.
Porque a metodologia, vamos falar assim, em termos de metodologia, eu consigo explicar até para um novato o que cada parte do meu sistema faz. Aí o que eu extraio do cara que, digamos assim, novato? Eu extraio somente a inteligência dele, que é o que de fato importa para nós. Por exemplo, vocês são todos da área, a gente costuma várias vezes ver o termo code monkey, né, que é o cara lá, o macaquinho digitando código, né? Por quê? Porque você pega um algoritmo, vai lá, altera aqui, segue o padrão da classe bairro para o padrão da classe XYZ, e a gente sai alterando essas classes, mas a essência, né, é um algoritmo específico que foi montado ali. A gente vai lá, alguém foi lá, olhou, sei lá, como o James, que é o inventor do Java, inventou uma classe lá, copiou aquele código, deu uma adaptada, entendeu como é que o Java funcionava, e assim foi fazendo uma melhoria, uma evolução daquele algoritmo, né? Então, dentro de todas as classes e tudo mais, existe sempre algum padrão, algum algoritmo que você consegue abstrair e jogar na escrita do código. Então, essas abstrações e tal, o MapRedia ajuda você a mapear. Então, faz com que o pessoal que está trabalhando na área, por exemplo, a partir do momento que ele aprende a tomar nota do que ele precisa fazer com o conceito da anotação que o MapRedia dá para nós como programadores, ele consegue, de fato, entrar muito mais acelerado. Por exemplo, digamos que ele tenha feito um curso de Android na faculdade, já terminou, só que quando ele chegou no mercado, as empresas estão pedindo Flutter. Se ele segue esse modelo de entender como que anota as coisas, fazer esse modelo que a gente utiliza com mapas mentais e tudo mais, a hora que ele for aprender Flutter, ele só vai mapear aquele conhecimento que ele já tem de Android para dentro do que o Flutter precisa, ele vai perceber que ele consegue aprender muito mais rápido, entregar coisas muito mais rápida, usando essa metodologia, entendeu? Porque, do contrário, de fato, a gente precisa muito tempo de prática para poder ficar proficiente, ter essa proficiência naquela tecnologia que a gente está usando. Por isso que o pessoal pede, geralmente, esse tempo de experiência, né? Então, mas, por exemplo, assim, no meu caso, como eu já venho trabalhando com essa evolução de desenvolvimento tecnológico desde 2013, finalzinho de 2013, quando eu montei a NeoX, eu preparei esse processo para não sofrer mais do que eu sofri antes, né? Tipo, 14 anos desenvolvendo, daí tinha que ter o programador 2 anos, até o cara ficar bom, às vezes o cara pegava e saía, aí, putz, nenhuma empresa quer investir hoje, né? A empresa que investe. O cara vai investir no cara lá, começa no júnior, aí o cara vai aprendendo, vai evoluindo, vira pleno, daí vai subindo essa questão de qualidade, mas tem empresa que não tem mais tempo para isso, né? O cara acaba não conseguindo. E daí para o mercado de trabalho, a hora que o pessoal começar a usar uma metodologia, uma ferramenta para fazer esse tempo de experiência ser reduzido, aí o cara começa a entrar mais rapidamente no mercado, entendeu? Mas é técnica, cara, de você ter... eu vejo assim, o jeito mais fácil, né, é você ter uma maneira de você tomar nota dos conhecimentos que você tem de forma eficiente. E hoje, não porque eu me aprendi em cima disso, mas porque nem foi eu que inventei mapa mental, né? Quem inventou o mapa mental foi o Tony Buzan lá. O senhor já, inclusive, faleceu agora no final de 2019, né? Mas é uma metodologia animal para você tomar nota. Então, eu diria assim, né? Independente do que você for fazer, tome nota de tudo que você estuda em mapas mentais, aprenda a usar mapas mentais, porque, por exemplo, tem conhecimento que eu usei em 2000, que dias atrás eu precisava achar, já não lembrava de cabeça, né? Mas eu vou lá nos meus mapas mentais, eu tenho um mapa mental central, o nome do meu mapa central é Knowledge. Lá está todo o meu conhecimento, daí eu vou explodindo ele e chego onde que eu preciso. Por exemplo, uma informação que levaria uns 3 dias para achar, eu achei em 5 minutos, entendeu? Perfeito, é bem o estilo de aprender a aprender, né? Exatamente. Quando você vai evoluindo, a única barreira que se tem é de você não conseguir aprender mais coisas novas, né? Quando você tem vontade de evoluir, sempre há aprendizado e muito rápido. E o que é legal, assim, o processo que o MapRedia traz é a metodologia que eu fui tomando durante esse tempo de desenvolvimento de como que eu anotava mapas mentais, entendeu? E aí eu peguei essa maneira, como eu olhava para mapas mentais e automatizei a escrita do código que eu anotava nos mapas mentais. Aí virou a ferramenta. Bacana. O professor Luiz está com a mão levantada ali, quer falar, professor Luiz? Sim, gostaria de fazer uma pergunta para o Clóvis.
Clóvis, quando você ia explicando sobre o processo, né, eu não deixei de lembrar de tecnologias como o BPMN, que é uma anotação, né, de modelagem para processos de negócio. Eu queria saber se você usa essa tecnologia no seu software, se não usa, se você estudou ela, cogitou utilizar ou não. Na verdade, assim, dentro do mapa mental, a gente consegue, eu consigo tanto fazer o BPMN em mapa mental, né? Então, tipo, você escreve que você escreveria no BPMN em mapa mental, ou você fazer uma referência a um BPMN dentro do mapa mental, apontar para um arquivo BPM que vai depois vai fazer uma parte executável dela e tal. Eu procurei deixar o MapID, o conceito dele, meio que abstrato a qualquer tecnologia para você não criar uma dependência dela e ela ter um problema de evolução, né? Então, por exemplo, se tudo que você consegue, vamos dar um exemplo, você vai escrever um BPMN. Quando você está escrevendo aquele BPMN, no final das contas, a gente consegue mentalizar cada passo que a gente precisa. Eu tenho que fazer lá um lane, eu tenho que fazer dentro daqueles lanes lá a ideia do processo, eu tenho a tarefa, eu tenho o início dela, o fim, eu tenho os gateways, né? Então, eu vou ter todo esse processo ali dentro, e são coisas que você vai pensando, então você forma uma ideia para desenhar o BPMN. Então, o que é legal, assim, no mapa mental, a gente consegue abstrair toda essa ideia e materializar ela em mapa mental. Uma vez que essa tua ideia de um BPMN esteja materializada, O áudio. Acho que tu tá com o microfone fechado, Cláudio. até que hora que estava com o microfone fechado? Você estava falando do... 20 segundos, eu acho. Então, do processo, né? Isso, a última coisa que chegou para mim foi quando você falou que era possível mapear o processo de escrita de um BPMN usando a sua ferramenta. Isso. Na verdade, assim, a ferramenta em si é a metodologia como um todo e a entrega do código final em linguagem de máquina que a gente digitaria. No caso do BPMN, como na hora que você está escrevendo um BPMN, você monta um mapa mental na tua cabeça. Você tem uma visão mental do que você quer do que você vai desenhar, né? Então, essa estrutura ela pode ser feita assim, mas também eu posso, digamos, que você tenha um BPMN que você já tem os fontes dele, por exemplo. Aí, em vez de você fazer o processo a partir do MapReD entregar o BPMN, você pode usar os fontes que o BPMN tem, entendeu? Tipo, ele é linkável com isso, né? Desde que o BPMN tenha um formato aberto, né? Então, tipo, se eu tiver um BPMN onde que o formato do arquivo é um binário, que não seja de fácil leitura, você acaba tendo esse tipo de problema, né? Mas a gente vai ter, inclusive, no nosso editor, a possibilidade de você clicar em um dos nós e abrir para você fazer um diagrama mesmo, né? Eu quero fazer um diagrama aqui mesmo, depois ele gera os nós do mapa mental para mim, né? Então, eu falo assim, a engenharia reversa do BPMN para mapa mental estaria dentro do roadmap ali. Mas o que é a essência de pegar nesse conceito é assim, se você precisar lembrar e explicar aquele BPMN, tudo que você pensou para montar ele, o mapa mental vai expressar muito mais as suas ideias do que o próprio BPMN estaria expressando, entendeu? Porque quando você vai tomar nota do BPMN usando a metodologia do mapa mental, você vai dissertar suas ideias no conceito que qualquer cérebro de qualquer pessoa vai compreender muito mais fácil do que o próprio BPMN, entendeu? Sem precisar seguir todas as regras e notações que o próprio BPMN dá. Porque o mapa mental é simples, né? Você tem um ponto, a ideia central, da ideia central você tem os galhos, os ramos e as folhas ali, você vai dissertando a respeito disso. Não sei se ficou claro a ideia, mas é essa a ideia, né? Tipo, os dois servem para expressar, podem servir para expressar a mesma coisa. Aí, por exemplo, assim, eu consigo transformar um mapa mental de um processo de negócio em um diagrama BPMN. Agora, eu transformar um BPMN para um mapa mental requer um pouquinho mais de trabalho, porque alguma coisa da ideia que você teve para desenhar o teu BPMN vai se perder, entendeu?
é essa ideia de não perder o que você está tomando nota que eu tenho mantido sempre em mapa mental, entendeu? E que é o que acontece, por exemplo, a gente está desenvolvendo um software, né? Estou lá desenvolvendo software, eu materializo todas as minhas ideias num código-fonte. Agora, se quem que vai entender aquele código-fonte? Alguém precisa ler, tentar entender, interpretar, para daí trazer as ideias que o cara teve naquele momento que estava escrevendo. A ideia de estar no mapa mental é assim, eu já vejo toda a ideia no mapa mental, então eu consigo absorver aquele algoritmo muito mais rapidamente, e aí esse conceito casa com a pergunta do Alexandro ali, né? Que tem a ver assim, como é que acelera a entrada desse profissional no mercado? É justamente essa ligação, que o cara, quando ele entrar na empresa, ele não precisa ter experiência, ele basta conseguir interpretar um mapa mental, ele vai conseguir entender toda a lógica que a empresa desenvolveu até aquele momento, entendeu? Então, cara, preciso que você dê manutenção para mim no meu sistema fiscal. A tua parte de cálculos está lá mapeada, as variáveis que você está utilizando está lá mapeado, e é diferente, por exemplo, não, mas eu tenho um código aqui, eu tenho Code Insight, eu clico, faço a ligação e tal, mas isso não é uma coisa natural para o nosso cérebro aprender, então ele demora mais tempo para aprender do que se ele estivesse fazendo uma leitura em mapas mentais, entendeu? Mais ou menos essa filosofia aí. Eu só queria fazer um comentário, né, sobre essa questão que acho que contribuiu bastante com os nossos estudantes. Você ter mencionado essa importância da análise, que a análise teve aí nos seus projetos e tal. E agora a gente vê que a análise, inclusive, é muito importante nessa questão de você se ambientar numa nova empresa, né? E daí eu me identifico bastante, porque eu entrei numa empresa de software que não tinha documentação sobre os processos, e para mim foi muito penoso por causa disso, né? Porque não tinha aquela documentação que pudesse olhar e ver como as coisas interagiam com uma coisa com a outra. E eu acho que isso é uma ansiedade, assim, que todo estudante tem, né, quando entra no curso de programação, essa ansiedade de criar telas ali, de ver a coisa funcionando, de programar, mas às vezes acaba tendo um retrabalho depois por causa dessa questão do planejamento, às vezes fugiu alguma coisa ali da análise. E isso que você falou, acho que é bastante rico, assim, para os nossos estudantes. Assim, por mais que a gente tenha sede de ler pela programação, eu acho que todo programador, isso que o programador gosta, né, programar, mas essa parte da lógica do negócio, né, você entender os processos de uma empresa e você fazer a análise correta de requisitos do seu software, de fato a maior parte, né, a gente falou antes, a codificação, você acaba se adaptando a uma linguagem ou outra, mas esse conhecimento sobre a empresa é o que há de mais importante aí de você se adaptar numa nova empresa. Exato. E até nisso é assim, né? Toda a ideia do negócio, a ideia que você quer para implementar o software, é o que de fato te deixa valor, porque você está resolvendo um problema do negócio. A programação é como você vai fazer essa implementação. Então, essa parte que, às vezes, assim, eu demorei muito tempo para conseguir achar essa maneira de como que eu separava esses dois mundos, que são muito importantes, né? Por exemplo, eu posso ter um cara que manja um monte de negócio, eu consigo fazer com que esse cara que manja um monte de negócio aprenda a programar em Java, que seria o mundo ideal, né? Eu pego lá o cara que mais manja de faturamento, eu coloco ele para fazer o sistema de faturamento, o cara ia destruir, né? Mas é o ponto que, putz, não consegue fazer essa cola, né, tão fácil. Exato. Eu não tinha mais nenhuma pergunta aqui registrada no chat, mas daí eu abri aqui para quem quiser fazer perguntas pelo microfone mesmo. Se tiver alguém aí com alguma dúvida ainda e quiser colocar aqui, ou queria fazer algum comentário ou discussão a respeito. Enquanto o pessoal vai pensando aí, deixa eu fazer uma, que é um misto de pergunta com um comentário. Clóvis, eu lembro que quando vocês chegaram, né, no produto, que agora me foge o nome, mas aquele primeiro produto em Java que vocês fizeram, que até você falou que chamaram vocês de louco, né, no começo do ano 2000. Como é que era o nome mesmo? Era Vendor. ERP? Como? Era o ERP, era Vendor Motonáutica, o nome dele. Isso, Vendor. Assim, o pessoal chamava vocês de louco, mas ao mesmo tempo, né, ficava assim uma pulga atrás da orelha,
que você imagina o Java 2000, 2001, né? O quanto que o povo achava e era, em linhas gerais, pesado. Uhum. Mas vocês conseguiram desenvolver um produto bem eficiente, assim. Uhum. E eu tenho uma indicação do porquê. É porque você era o programador que não estava preocupado só com a programação, né? E a equipe também, né? Uhum. O conhecimento de redes que você adquiriu, né? E buscou conhecer cada vez mais de redes, eu acredito que foi bem importante nesse sentido, né? Então, eu queria que você comentasse sobre isso, o quanto que a parte de infraestrutura, né? Tanto redes como servidor, acabou auxiliando, assim, na eficiência do desenvolvimento dos produtos de software que vocês seguiram. Show. Nossa, essa pergunta a gente ia deixar de comentar uma coisa muito importante, né? Eu acho que é muito legal, porque, assim, todo o conhecimento que eu tive e que eu procurei ir atrás, a gente sempre tinha uma escassez de tudo, né? De mão de obra, de acesso à informação e, inclusive, de orçamento, né? Por exemplo, sempre era pouco, né? Então, a gente tinha que sempre procurar fazer com que as coisas funcionassem de uma maneira mais eficiente. E aí, dentro desse processo, justamente essa parte de redes ajudou muito. A parte de entender, por exemplo, desde a instalação, né, de um sistema operacional que, por exemplo, eu fiz a instalação dos primeiros Linux, lá, o Conectiva, que saiu e tudo mais, aprendi bastante a trabalhar com essas coisas, sabia mexer com Windows NT, com várias coisas dessas, e aí eu conseguia entender a arquitetura do sistema operacional, né? Como que as redes se comunicavam, como que o sistema operacional, na parte de troca de informações, funcionava, de maneira que, a partir do momento que eu conseguia compreender bem certinho esse funcionamento, eu consegui perceber que o Java, embora era pesado, se eu fizesse uma implementação bem qualificada dentro dele, ali, como, por exemplo, usasse uma orientação objeto bem sistematizada, que fosse bem coesa e bem específica, mas para fazer, como o pessoal chama, fazer um kernel, que ele tivesse uma estabilidade, né? Bem fechado, bastante coeso mesmo, só que ele conseguisse atender várias coisas. Então, eu consegui fazer esse conceito de kernel, entendendo todas essas sistemáticas. Aí eu consegui fazer um Java, vamos falar assim, de uma maneira que eu conseguisse colocar qualquer coisa e ele não ficava pesado. Era o contrário, por exemplo, quando eu tinha o sistema feito em Delphi, por exemplo, eu tinha que colocar muita coisa, o Delphi acabava ficando mais pesado que os programas em Java, na metodologia que eu acabei criando, né? Então, tipo, naquele modelo de desenvolvimento eu consegui fazer, de fato, tanto que até a gente brincava, a gente tinha uma maquininha que era um desktop servindo, né? Então, tipo, e rodava bem, tipo, eu cheguei a ter dentro de uma máquina com 200 funcionários rodando, que hoje, por exemplo, a gente vê sistemas aí que não conseguem. Uma vez a gente foi fazer uma integração com essa estrutura, e por causa desse conhecimento de redes, eu tinha até avisado o cara, eu falei, cara, ó, o nosso sistema, ele está usando um servidor só ali, mas está rodando 2.000 usuários simultâneos ao mesmo tempo ali. Quando a gente conectar isso no teu ERP, no caso da fábrica que a gente trabalhou no momento, o teu ERP vai cair. E era uma estrutura de um fabricante grande. Não, cara, você imagina, eu tenho 7 servidores lá rodando, não vai cair. Eu falei, cara, mas você tem 7 servidores para aguentar 200. Eu tenho um servidor que roda 2.000. Quando esse meu servidor conectar no teu, ele vai derrubar o teu. Mas não deu outra, né? Então, tipo, vamos falar assim, essa previsão que eu tinha de consumo já era justamente por causa desses conhecimentos que o professor Lavo comentou ali, de redes e tudo mais, que é importantíssimo, né? Para a gente ter essa estrutura e esse ganho de aproveitar as tecnologias. Então, por exemplo, o cara não fez uma tecnologia só por criar uma coisa nova, né? Elas, de fato, são importantes, essas evoluções, mas é importante também a gente manter essas ideias consolidadas aí para poder reaproveitar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Com certeza, é isso mesmo, né? Você não ficar dependente só de outros que vão pensar a infraestrutura, né? Minimamente você tem que entender também sobre infraestrutura para fazer as análises de estresse, né? De utilização de banda e recursos de máquina
do teu produto, né? Exato. Para deixar mais otimizado. Pessoal, mais perguntas aí por vós? Eu gostaria de fazer uma. O Clóvis, quando a gente várias vezes vê sistemas que geram códigos, a gente sempre esbarra numa situação que é o limite do que ele consegue produzir, né? Então, às vezes você quer produzir uma coisa em Java, você tem a sua limitação, fala, isso aqui não vai dar, vai ter que fazer uma implementação manual para se você quiser atender. Pelo que eu entendi da sua plataforma, se tem alguma parte específica, ela permite que seja desenvolvida isoladamente e então você atende essa limitação. Mas qual é o limite que ele chega na geração de código? Até onde você consegue? Cara, hoje, assim, toda parte que você consegue achar o padrão de desenvolvimento, né, tipo, muita coisa você vai achar do que eu tenho utilizado, o limite está muito mais na minha capacidade criativa de utilizar a própria metodologia do que o limite na metodologia em si, tá? Porque, por exemplo, assim, dentro do MapRID, a gente trabalha com o conceito de fazer as sinapses. Eu tenho um mapa mental das ideias que eu quero implementar, eu tenho um mapa mental que observa aquelas ideias, baseado em matches, ele vai escrever um determinado tipo de código. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no mapa mental triângulo, eu quero que quando ele ache dê match triângulo, ele escreve triângulo. Se eu colocar círculo, ele vai lá, dá match círculo, escreve círculo. Então, eu consigo fazer essa associação. Então, a limitação que eu vejo é essa criatividade em você utilizar os dois mapas. E conforme você vai utilizando, a tua criatividade para utilizar isso, para escrever o código, vai aumentando de forma exponencial, né? Tanto que por isso que, por exemplo, quando a gente começou a fazer alguns testes e tal da metodologia e aprender com ela em si também, é justamente esse processo. A utilização de mapa mental, por si só, ela aumenta a nossa capacidade criativa. E se a gente coloca isso dentro de um processo de desenvolvimento, a nossa criatividade é potencializada, entendeu? Então, tipo, a gente consegue criar muito mais coisas usando ela. Obviamente, se você quiser fazer alguma coisa manual, você consegue sem problema algum, né? Mas até eu já vi casos assim, um dos projetos que a gente trabalhou era um sistema de engenharia, o cara utilizou bastante parte do mapa mental, mas tinha umas partes que eu acho que o cara devia estar na madrugada já trabalhando e fazendo projeto, em algumas partes, no nó do mapa mental, ele colocou um código chapado lá Java, por exemplo. Então, lá naquele ponto que ele chegava, dava um match daquilo lá, ele via, se está escrito aqui Java, em determinado nó, eu pego aquele outro nó que está o código Java e injeto aqui no meio do que eu estou gerando, entendeu? Então, ele não tem, assim, uma limitação, eu não posso usar tal tecnologia, nada, desde que seja algo que você consiga digitar no teclado e você consiga fazer esses matches de estrutura, você consegue fazer, tá? Até... Eu entendi, então, você, dentro da sua plataforma, você pode criar esses geradores de código personalizado. Isso, na verdade, o MapRID, ele já nasce, por exemplo, você vai começar hoje, vamos falar assim, o plano que a gente começou agora a trabalhar com o MapRID é o plano Professional, que a gente fala, que é onde que pega os profissionais de programação que já sabem programar, mas eu não te dou template pronto nenhum, entendeu? Tudo que o MapRID vai escrever vão ser baseados em cima das ideias que você mesmo programar dentro dele, né? É diferente, por exemplo, quando você contrata, por exemplo, o contrato tem um Genexus, um OutSystem, qualquer empresa dessa. Você coloca uma letra A lá, esses caras já te dão uma gama de código gerado que você não vai entender para que serve, mas você sabe que desenha uma telinha lá. O MapRID não é para concorrer com isso, entendeu? O MapRID é uma ferramenta para potencializar o próprio desenvolvedor. Ele vai fazer o processo de usar uma arquitetura que ele estudou, ele sabe o que ele está entregando. Então, por exemplo, no código final vai ter os fontes, tudo normal, como se ele tivesse escrito ele mesmo aquele código, entendeu? Então, tudo que você conseguir... Obviamente, se você usa uma ferramenta, vou dar um exemplo, tem lá o Angular que tem alguns geradores. Você pode usar aquela parte de algumas coisas que gera os arquivos, que você não precisa colocar dentro do MapRID. Mas algumas coisas que você vai fazer, que você sabe que você tem que ficar alterando na mão, você vai olhar, isso aqui é um ponto legal que eu posso usar o MapRID, ele vai acelerar o processo para mim, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, a limitação que eu vejo hoje é muito mais na nossa criatividade de usar a ferramenta e perceber as vantagens que ela traz do que o contrário, entendeu? Sim, entendi.
Porque você imagina assim, né? Se eu coloco de um lado um nó de ideia, eu dou um match do que eu quero escrever do outro lado em código. Até os caras que são Tinderzeiro aqui vão gostar de, vai dar match ali, não vai, né? Mas não é para isso não, tá, pessoal? No solteiro aí, não é um Tinder da vida, não. Match em código, né? E assim, você pode gerar não uma classe, pode gerar uma série de classes, se precisar, a partir de uma ideia. Uma série. Eu estou pensando assim, eu vou mapear, eu preciso de um cadastro de cliente. E mapeio com uma sinapse, é isso como você chamou. Eu posso criar o modelo, a SQL lá, a controladora e a tela. Exato. Toda essa sequência, o CRUD completo, por exemplo. Exato. Você pode, por exemplo, até ter um treinamento, depois eu vou ver para a gente passar. A gente fez um treinamento que é a introdução e o treinamento Fundamentos do MapReD. Vou falar assim, um treinamento mais bruto, que a gente acabou fazendo bem rápido, mas ele ajuda bastante. Você vê assim, eu faço no treinamento uma demonstração da parte de como que eu faço uma programação manual de uma classe JavaScript lá e como que eu faço aquela programação usando o MapReD. É bem simples, só usei JavaScript, mas você consegue entender o conceito dos matches que eu vou dando lá, né? Tipo, eu achei que é um atributo, daquilo eu posso escrever qualquer coisa do outro lado. Então, por exemplo, até na pergunta do BPMN, por exemplo, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu tenho lá um BPMN que eu posso escrever usando um framework gráfico, como o Plant.uml, por exemplo. Eu posso pegar, com base nos nós, eu desenhar o diagrama BPMN, entregar, porque em vez de você ficar ajustando os pontos, os caras lá, o mapa mental já vai te dar, então você não perde tempo ajustando, até isso que eu ia comentar, que eu acabei esquecendo, por exemplo, eu parei de fazer o ML, porque eu perdia muito tempo ajustando os gráficos nas posições certas, tamanho e coisas, por mais que as ferramentas agora já deram uma evoluída, mas mesmo assim os gráficos ficavam feios. Aí que eu uso o conceito do ML no mapa mental, mas eu não preciso mais desenhar um ML, porque eu consigo entregar agora, baseado nesses matches, entregar um diagrama UML feito de qualquer coisa que queira, entendeu? Então essas são as vantagens que você tem nisso, né? Então você consegue... com base nesses matches das ideias de negócio ou ideias de software. Eu até não gosto de falar muito de ideias de negócio, porque pode transformar com que o MapReD possa ser visto somente para regras de negócio, mas ele não é. Então, digamos, se eu quisesse fazer um sistema embarcado, eu posso usar o MapReD. Se eu quisesse fazer um sistema de controle de avião, eu posso usar o MapReD. Se eu quiser criar um GNexus usando o MapReD, eu posso fazer, entendeu? Por exemplo, o próprio pessoal que faz os GNexus, eles podem ser cliente em MapReD para poder gerar o que o GNexus hoje tem que fazer na mão lá, entendeu? Bacana. É bem aquele conceito que a gente fala para os alunos assim, se você tem que fazer uma coisa muitas vezes, né? Você é um programador, você vai automatizar isso. Você vai ver o padrão que está se replicando e vai criar um script para te ajudar. Você fez esse conceito num sistema inteiro e está vendo, comercializando. Eu fiz, na verdade, a padronização desse processo de automação que a gente teria que fazer em mapas mentais. Então, escreve qualquer coisa. Eu posso chamar, por exemplo, você pode gerar chamadas em APIs, por exemplo, hoje tem toda essa questão de controle em nuvem usando API, né? Então, eu posso criar um provisionamento do Google Cloud usando o MapReD. Eu posso fazer uma construção de scripts Ansible, que já são automações, usando o MapReD, entendeu? Eu consigo fazer uma construção de um container Docker usando o MapReD. Então, você consegue fazer várias... Aí, é por isso que eu falei, vai da criatividade do profissional, daí entra o conceito do Tony Stark dentro da armadura, entendeu? Então, por exemplo, posso ter um cara... vamos dar exemplo. Um cara totalmente experiente em MapReD... Quando um programador novato, daqueles que vão entrar, ele vai entrar e vai absorver o conhecimento que aquele cara já tinha, sem ele precisar ficar explicando para o cara tudo de novo. Né? Por exemplo, esse programador entrou, eu vou passar para ele os mapas que eu faço as coisas dentro da empresa. Então, ele vai olhar aqueles mapas, ele vai entender, cara, aqui, ó, o clause escreve aqui, inicia a classe. É assim que o clause inicia a classe. Define método. É assim que o clause define método. Então, tem essas sacadas dentro dos padrões que o MapReD traz, como padronização de linguagem, que ajuda como que a gente, programador, pensa, entendeu? Então, é uma linguagem de padrões que trata como a gente pensa na hora que vai escrever um código desse, fazendo esses matches e tudo mais. Né? Então, é bem interessante o conceito. O difícil para mim hoje, vou dar um exemplo, que a gente tem, é conseguir demonstrar esse conhecimento, porque o pessoal está muito acostumado assim, eu quero pegar deixa eu ver qual que era o nome ali, o professor que está pegando
Cara, esqueci o nome dele aqui. Rafael? Não, que estava fazendo as perguntas ali. O Luiz? Tu mesmo. Do processo ali de, por exemplo, eu tá fazendo a análise, né, dos dados e tal, e o cara tá entrando, então, tipo, dentro dessa análise, toda aquela análise que o programador pensou, ela já está ali dentro mapeada, né? Então, aquela materialização, todo aquele ativo de conhecimento está dentro da empresa. O cara, por exemplo, se eu estou de férias e eu tenho um outro mapper que sabe usar o Mapper ID, ele vai entender o que ele tem que fazer, ele vai ver o que está lá declarado. E muitas vezes a gente tem que usar JavaDoc, várias documentações, e mesmo assim o cara não consegue compreender o algoritmo que outro colega escreveu. Entendeu? Clóvis, vou te transmitir duas perguntas em uma, que foi a Cirlei e o Alexandro que fizeram. Se você pudesse falar um pouquinho mais, até para quem é leigo e não conhece bem os mapas mentais, e também, assim, como que você desenvolveu isso, né? Se você desenvolveu um framework que depois foi posto em operação, como que isso foi integrado, né? E também, qual que para quem está começando, né, no desenvolvimento, em toda essa parte de software, né, que envolve tudo, né, envolve infraestrutura, envolve análise, qual que seria um bom caminho para começar a estudar, para trabalhar com esses mapas? A primeira coisa, né, mapa mental, ele é bem simples, tipo, de você trabalhar. Se você procurar na internet, tem várias coisas. Até deixa eu ver aqui, eu deixei um PDF aqui que eu ia compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui na plataforma como é que eu consigo compartilhar a tela, para mostrar essa questão de como é que funciona mais ou menos o no processo. canto inferior esquerdo tem um monitorzinho, ali que compartilha. Esquerdo, beleza. Do lado da mãozinha, né? Uhum. Aí vai aparecer um PDF que eu tenho aqui. Deixa eu dar um presentation nele para ver se aparece. Não sumiu não, né? Ficou legal aí, né? Deu tela cheia. Tá bom. Uhum. Então aqui é uma apresentação que eu geralmente faço a respeito do Mapper ID. Aqui eu falo aquelas coisas que eu já comentei, o desenvolvimento de sistema, os problemas que a gente tem, né? Complexidade, a gente tem esse sofrimento das evolução tecnológica, a parte da falta de profissional, embora tenha muito profissional querendo entrar, mesmo que a gente contratasse todos os profissionais que estão disponíveis no mercado, sejam júniores e tal, o mercado brasileiro, ele tem um déficit de 46 mil, se não me engano, são 70, forma 23 mil por ano, tem 46 mil faltando, né? Então, todo ano tem esse gap. Aqui é a parte de reter, capacitar, né? E aí o que já se fez, que eu falo algumas coisas lá que eu já comentei dos low codes aí, né? O Genexus, Appian, OutSystem, Salesforce e tudo mais, tem várias plataformas, né? E aí todas essas plataformas geram alguns problemas, principalmente o conceito de modelo proprietário fechado. Aí vem a solução. Aqui eu mostro, né, o conceito, como que o Mapper ID funciona. Então a gente tem uma máquina que você passa os mapas mentais por ela e você vai ter o código entregue. Aí o conceito de desenho usando o mapa mental, ele vai ser sempre fácil de entender, a gente consegue analisar e tudo mais, trabalhar em conjunto. E aqui, porque eu abri essa apresentação já para chegar para dar a resposta para o pessoal, aqui é um modelo dos mapas mentais que usam a iconografia que eu criei para utilizar dentro do Mapper ID. Aqui eu usei bastante ícones que de uma ferramenta que eu usei há muito tempo atrás, que era TopLink, era um sistema de gestão para ORM. Muitos de vocês conhecem a ferramenta do Hibernate. Esse TopLink, na época, ele foi vendido para BIA, depois foi para Oracle e agora virou Eclipse Link. Ele tinha uma ferramenta lá que chamava Workbench, tinha uns iconezinhos lá que eu gostava. E aí eu usei esse conceito do desenho das iconografias, que já usava nessas ferramentas de ORM, que era para fazer mapeamento objeto relacional, e comecei a usar nos mapas mentais. Esses prints que vocês estão vendo na tela, a ferramenta que eu uso para mapa mental hoje, até por questão de ser livre, né?
eu utilizo o FreeMind. Então, por exemplo, hoje você vai trabalhar com o MapRID, a tua ferramenta de programação, o teu processo de desenvolvimento vai ser o FreeMind. Eu já tive alguns casos assim que o pessoal, mas o FreeMind é uma ferramenta de mapa que foi descontinuada e tudo mais. Mas isso não é o problema, porque o mapa mental em si, você pode usar qualquer ferramenta, né? Então, eu utilizo o FreeMind justamente por ele ser aberto, totalmente open source, mas vocês podem estar utilizando, por exemplo, tem outras ferramentas, a única coisa que eu tenho que fazer é uma adaptação do formato daquele mapa mental para que eu possa poder interpretar esses mapas com esses ícones, com essas informações que eu tenho, que são os matches que eu faço nos templates que eu tenho feito, mas você pode usar qualquer ícone que você for trabalhar. Então, a montagem do mapa mental para sistema, ela segue esse formato, né? Então, eu consigo aqui trabalhar com a parte de definir pacotes, né? Aí dentro de um pacote, por exemplo, aqui eu explodi pessoa, né? Dentro de pessoa eu defini aqui as classes pessoa, aqui dando um zoom, por exemplo, vou abrir lá o local de venda, pessoa e tudo mais, eu crio os atributos, eu crio aqui, por exemplo, algumas informações, todas essas informações dos mapas mentais, elas são vocês que definem, eu dou uma iconografia específica para vocês não saírem do zero, né? Tipo, para você já saber o que é um campo, uma classe, um pacote, um namespace, o que for, mas é livre, você pode usar outros ícones para especificar isso e tal. No fundo, como MapRID, tudo isso aqui acaba se tornando classes, tem um conjunto de classes que vocês podem estar trabalhando, né? E aí, dentro desses ícones, é um pacotinho de ícone que a gente entrega junto com o FreeMind, a gente vai estar fazendo agora, a pedidos de alguns alguns que estão utilizando a nossa ferramenta e querem ter umas facilidades que eles já têm algumas ideias, algumas integrações assim, eu quero lá um code insight, alguma validação de sintaxe e tudo mais, para facilitar, mas isso ainda não é o objetivo principal nosso. O principal é que o programador, quando utiliza a ferramenta, ele vai estar prestando atenção no que está fazendo, né? Ele vai perder aquela necessidade de ficar louco, de ter que executar código, sabe? Tipo, putz, eu tenho que programar aqui e jogar para testar, daí ver se vai dar certo, se não der eu volto para cá. Não, a ideia o cara vai sentar aqui, ele vai olhar para isso, ele vai degustar o código, né? A gente não tem mais esse tempo de degustar a coisa, de ter o prazer de fazer uma codificação legal, desenhar um algoritmo, porque o patrão tá lá cafungando, cara, eu quero que se entregue esse negócio aqui para ontem e tal, né? Então a gente consegue ter essa paciência aqui dentro. Aqui tem, né, várias maneiras de você utilizar o mapa mental, que eu botei algumas regras de negócio, quais labels que podem ser colocados. Aqui eu estou dando exemplo de uma referência, né? Eu quero fazer uma referência para uma pessoa, numa classe de fornecedor. Aqui eu tenho um modelo de um many-to-one, que uma empresa pertence a um grupo empresarial. Aí a parte de tela de sistema, que eu desenhei um modelinho, por exemplo, eu quero agora, como é que eu vejo uma tela, né? Como é que eu visualizo uma tela em mapas mentais? Então, aqui eu montei um modelo, onde que eu, ao invés de fazer a representação visual dela, eu fiz a representação mental. Porque, por exemplo, além de ter o visual, a maior parte tem essa qualidade de poder ter a visão para ver. A gente imagina que, por exemplo, se eu precisasse fazer esse sistema para que uma pessoa cega pudesse ver também, a gente tem uma visão mental da estrutura, não é só visual. Então, aqui eu transferi essa visão mental. Aí, se vai ser uma linha rosa, uma linha vermelha, alinhado X pixel à esquerda, à direita e tal, isso fica no padrão de programação, você não precisa deixar explícito no mapa, né? Aqui nesse mapa, por exemplo, eu coloquei aqui, por exemplo, eu tenho pessoa list. Quando eu penso numa lista de pessoas, eu só vejo três coisas: o label que aparece na tela, lá, nesse caso, as ações, tipo incluir, consultar e tal, isso é padrão para todas as telas, então não preciso expressar isso no mapa. E aí eu coloco aqui colunas, as que eu quero: nome, CPF, CNPJ, cidade e telefone. Então, ali eu vou ter essas 4 colunas. Quando eu clicar numa linha dessa do Pessoa List, ele vai abrir para mim esse meu Pessoa Editor. Aí, esse meu Pessoa Editor, eu tenho lá quantas linhas aqui. Então, eu tenho linhas, aí eu tenho a primeira linha, eu tenho a coluna física jurídica, o tipo pessoa e a empresa do grupo. E assim você vai fazendo o teu mapa mental de forma não visual em relação ao que aparece para o usuário final. Porque a parte que vai aparecer de desenho,
Aí você vai sentar com o designer, o que você quer? Eu quero um campo de texto dessa maneira, eu quero uma coluna que eu quero dar destaque desse jeito e tal. Aí depois você pega esse padrão visual, adapta para que o Mapper ID escreva exatamente aquele design que você definiu. Mas o que é legal disso é que com base nesses mapas mentais que você pré-desenha, você já pode mandar para o cara assim, um desenho de um wireframe. Então pega lá o Plant.ml, tem o wireframe, você pode gerar a partir daqui um HTML com essas informações, basicão, né? Tipo, ou alguma ferramenta que tem um código-fonte legível, você pode ver como o código-fonte é e gerar aquelas tuas telas dentro de um mockup. Digamos, vamos pegar lá um Adobe XD que tem alguma estrutura, você pode, a partir daqui, jogar dentro do Adobe XD, o cara vai lá, dá uma olhada, critica, pode voltar, se altera, em vez de ficar alterando demoradamente lá dentro, aqui eu altero o campo posição 2 para o lado, 2 para a esquerda e tal, né? Não, o cara vem aqui, joga um campo para cima, outro para baixo, tá feita a alteração, né? Então, o mapa mental, ele traz essa facilidade, como é livre a escrita aqui, né? O que você colocar aqui, depois você vai fazer um match num nó desse, por exemplo, eu quero dar um match, quando achar asterisco, o que eu vou fazer? Quando achar nome, né? Eu achei a coluna nome, o que eu vou fazer quando der um match e esse cara começa com ponto? Aqui tem toda uma regra do gerador que eu fiz para essas telas, né? E aí, como que funciona esse processo do Mapper ID? Aqui já entra mais na parte de implantação, acho que não cabe na pergunta, mas os mapas tem mais a ver com essa estrutura, né? Tipo, você vai montando os mapas, a parte de arquitetura, a parte do que você vai entregar, ela fica muito a critério depois que você começa a, por exemplo, beleza, eu fiz o meu sistema aqui no mapa, eu tenho o que eu quero para as minhas telas, eu tenho aqui quantas telas eu vou ter, eu tenho as minhas classes de domínio, eu tenho todas as regras de negócio já mapeadas e tudo mais. Aí você pode decidir em que você vai implementar isso. Agora eu tenho uma noção que eu vou ter lá 700 cadastros, eu vou ter 500 telas, a complexidade dessas telas. Aí sim você fala, cara, para implementar isso, para que fique bom, a tecnologia adequada seria Java. Não, isso aqui é a tecnologia adequada, por causa que tem o efeito XYZ lá na tela tal, seria Flutter, né? Então, é o conceito de entrar a essa análise, onde você vai ter essa visão do que o software quer, você vai projetar isso, e aí você começa a pensar na melhor tecnologia que você vai querer implementar. Porque o que é legal disso? Muita gente pensa, mas eu vou perder tempo fazendo ali o meu mapa do pessoa e tal. Na verdade, é a estratégia de você estar fazendo um planejamento prévio, para que quando você sentar no código, você só vai se preocupar com o código. Você não vai se preocupar com o nome pessoa, que nem ali eu tenho um campo Skype, Facebook e tal, isso não importa para o teu algoritmo, porque isso tem a ver com o negócio que você está implementando. Agora, o teu algoritmo que vai desenhar um campo Skype lá na tela, com o string, o label e tal, você vai ter aqui no teu mapa dando essas informações. Aí você vai saber pegar desse cara e escrever o código que escreve lá Skype, um input text, com um máximo de 63 caracteres, o label contato Skype, né? Então, é mais ou menos assim que eu uso, né? E sempre utilizei mapas mentais, primeiramente, antes de escrever código, eu anotava dessa maneira, aí depois que eu anotava dessa maneira, eu escrevia o código manual, né? Tipo, antes de ter criado o processo do Mapper ID, eu comecei a criar o processo do Mapper ID que automatizou o que eu fazia na mão, que bate bastante ali com a ideia de, se eu quero melhorar alguma coisa, né? Então, eu fazia muita coisa na mão, e depois eu fui automatizando todos os processos que eu fazia manual, ao ponto de chegar no padrão, como o Olavo comentou lá, de ter um produto natural, que ele evoluiu naturalmente para o conceito que ele é hoje. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Para mapa mental, talvez teria que passar algumas coisas mais específicas de mapa mental, né? Mas é mais ou menos assim que eu utilizo os mapas mentais. Eu acho que essa ilustração que você mostrou, acho que clareou bastante, assim, para o pessoal. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta em cima disso, pode fazer no microfone. Eu estou fazendo um monte de perguntas, eu vou continuar fazendo mais uma aqui. O Clóvis, legal, achei bem bacana. E assim, agora uma dúvida sobre a geração de código. Então, um mapper, né, que é o profissional que está mapeando, como você falou, ele vai e mapeia mais uma ideia. Você, quando roda o sistema que gera o código, você gera em cima só desse novo mapeamento dele, ou você refaz o sistema inteiro? Eu pergunto isso porque provavelmente quando você mudar as lógicas do gerador, tem que gerar o sistema inteiro novamente, né? Uhum. Mudei a interface, agora em vez de fazer a coluna assim, vai fazer de outro jeito. Vai fazer em todas as classes, todas as ideias, né?
O que é legal, assim, até essa parte do que vai gerar, eu deixo para que o programador decida, tá? Então, por exemplo, assim, o que o MapRID faz? Depois que eu fiz esse mapa aqui, montei o meu mapa de arquitetura, você vai ter uma linha de comando que você vai digitar lá, MapRID generate, aí você vai dar o nome do teu gerador, a linguagem, e quais que são os parâmetros que você criou para o teu gerador. Às vezes tem um parâmetro manual que você quer que o programador passe, e ele vai escrever esse código. Daí, assim, o pipeline, que seria esse processo do desenvolvimento para você alterar tudo ou não, você pode, eu deixo livre, assim, você faz vários scripts teu mesmo, que você faria tudo manual, né? Você começa fazendo manual, aí você vê, putz, isso aqui eu posso automatizar. Você vai lá e faz um bashzinho para aquele cara. Daí o próprio MapRID gera os bashes que executam o MapRID, que vai chamar toda a tua sequência de desenvolvimento quando você precisa fazer alteração, entendeu? Então, tipo, é uma construção constante de automação do desenvolvimento de software. Então, tipo assim, eu não quis criar nada, vou lá tentar descobrir o que o cara fez, alterou, não. Eu poderia fazer, mas eu vi assim, cara, não faz sentido, porque eu já estou fazendo os padrões, eu sei o que eu quero e a sequência que eu quero executar, entendeu? Uhum. O difícil é que às vezes você está lá fazendo tanto MapRID generate que você esquece que você pode automatizar, tá? Acontece isso, tá? Aí você, putz, cara, eu tô fazendo isso aqui, eu tenho o MapRID na minha mão, daí eu vou lá e faço a automação daqueles comandos que eu estava digitando repetitivamente. Né? Ah, tá. Eu vi uma pergunta aí do Rafael Bartz ali. O treinamento que eu falo sobre o MapRID, a gente passa num dos slides lá já um download do FreeMind com o MapRID, onde você já vai ter esses ícones aí, tá? Aí toda essa estrutura para vocês poderem mapear, usar em aula e tal, isso aí é gratuito, tá? Não tem custo. Tá lá, vai ter o curso, como que eu utilizei isso naquele modelo. E aí vocês podem usar o FreeMind de forma livre, fazer desenhos e até uma análise de sistema completa lá vocês conseguem fazer, né? Então é bem interessante assim até para a forma de estudo e tomar nota nisso. Obviamente a gente está nessa parte de universidade, a gente já tem um convênio com a UniOeste, né? Onde que dentro da UniOeste vai ter uma parte do curso que vai usar MapRID lá dentro, né? Então eu creio que depois vai ser uma conversa aí com os professores aí do ITFPR e tudo mais, para a gente ver como evoluir isso, né? Mas é uma vantagem que, por exemplo, quando o pessoal do curso aprende a usar o MapRID e ele precisa ir para o mercado e ter essa experiência de aprender a tomar nota usando esses conceitos que eu mostrei para vocês, ele já começa a entrar dentro do mercado com uma vantagem, né? Tanto de raciocínio lógico, de análise do que ele pode fazer e como que ele pode evoluir. Por exemplo, eu saí hoje da faculdade, eu aprendi, por exemplo, Flutter. Aí chego lá no mercado, putz, o cara quer React Native. Putz, agora eu tenho que estudar tudo isso. Não, você pode pegar o que você aprendeu, como é que eu faço de Flutter lá, eu tinha tudo mapeado, eu vou passar isso para React Native. Aí você vai fazendo esses teus mapas e quando você vê, você já se familiarizou muito mais rápido com aquela tecnologia que você precisa para uma determinada entrevista, no trabalho e tudo mais. Você já pode até chegar para o cara, não, ó, eu faço a mesma coisa para você usando Flutter e React Native, qual que você quer? Aí você pode até mostrar, comparar a performance entre os dois. E o que é legal nesse processo é justamente assim, depois que você aprende a usar, utiliza valendo a ferramenta para te apoiar no desenvolvimento, é você olhar para ela e conseguir perceber que, putz, eu posso implementar uma coisa em Java, eu já tenho todos os algoritmos em Java ali funcionando, agora eu quero implementar a mesma coisa usando .NET. Você só implementa aquela parte de padrão de código que você tem que escrever, e não a parte de ideias de regra de negócio. Você consegue até essa portabilidade entre tecnologias, que é uma das coisas que a gente comenta com a ideia de proteção a futuro, né, com essas evoluções que acontecem, se protege muito as tuas ideias de software em si. Entendeu? Clóvis, a Cirlei quer fazer uma pergunta por áudio. Uhum. Vou passar para ela. Tranquilo. Oi, Clóvis. Eu tenho uma certa dúvida. Esse MapRID, ele gera o código?
Sim, ele na verdade, ele vai escrever o código que você ensinar a máquina do MapReD a escrever. Então, ele não entrega um código qualquer, né? Ele entrega o código que você, como programador, foi lá e explicou para ele, ó, quando você achar o atributo, que nem aqui na minha tela, eu tenho lá esse ícone com uma bolinha azul conectada com outra bolinha azul no cidade aqui, né? Então, por exemplo, quando você der um match lá que achou esse ícone, achei esse ícone aqui, que ali dentro para mim está um one-to-one. Então, eu vou escrever determinado código. Esse escrever determinado código, quem fala o que vai escrever e o que vai ser gerado lá na ponta é o próprio programador. Ah, sim, entendi. Eu só queria fazer uma colocação agora, que eu achei muito interessante, Cláudio, você falar que você aprendeu na prática, né? Eu acho isso muito importante, que isso vai aguçando a inteligência, a busca do aluno para aprender cada vez mais, e conforme a necessidade que você foi vendo, você foi criando e desenvolvendo. Eu acho isso muito importante, muito legal. Infelizmente, nem todos têm essa oportunidade, né? E isso eu consegui, tá, Sirlei? Porque a metodologia de você utilizar mapas mentais para tomar nota de tudo que você faz permite isso, tá? Por exemplo, mesmo que não existisse o MapReD como uma ferramenta de automação do processo de desenvolvimento, mas você poder olhar para um mapa mental desse e escrever o código que você precisa facilita muito mais a vida do que o contrário, entendeu? Sim, facilita muito, sim. Por exemplo, aqui na sala a gente tem 33 pessoas, provavelmente todos de alguma forma programam ou já viram alguma coisa de programação, né? Dentro disso, eu aposto que se eu passar, por exemplo, esse diagrama pessoa que está aqui para alguém fazer uma implementação, vai ter um cara que vai implementar legal em Flutter, outro vai implementar em React Native, outro vai fazer lá em Angular, outro vai fazer em Java, .NET e tal, todos vão conseguir interpretar esse mapa, né? Porque é muito mais rápido olhar para um mapa desse e entender o que talvez vai ter uma dúvida ali, que nem eu coloquei alguns termos aqui meio do Java, né, que nem string, mas poderia ter colocado texto, né? Então, aí o cara vai entender, esse aqui é um texto com caractere e tal, assim vai, né? Então, são regras e padrões que a gente pode estar utilizando e é livre também, tá? Sim, eu entendi agora. Muito legal, parabéns, Cláudio. Legal, obrigado aí pela atenção também, pela pergunta. Clóvis, a partir do código gerado, o MapReD tem algum processo dele mesmo de teste do código gerado? Como é que funciona isso? Não, o teste do código gerado é do programador também, né? Então, por exemplo, você também pode escrever a tua framework de gerar os testes, né? Por exemplo, eu tenho uma parte ali que eu fiz um sistema e o cara precisava fazer input de dados, mas demorava muito para fazer os testes lá no Selenium, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu criei um processo que, além dele declarar, que nem está aqui, pessoa, eu tinha um outro nó dentro de pessoa que declarava as instâncias que pessoa tinha. Daí lá eu declarava as instâncias de modelo, né? Por exemplo, pessoa, então tem que estar citando aqui lá, Mufatão, NeoInix, Instituto Federal, e assim vai, vou colocando todas as pessoas, e a cidade eu já posso pegar de uma importação e tal. Aí todo esse processo é feito por automação também usando o MapReD, né? Eu posso gerar daí um cara que gera os scripts do Selenium com a sequência que o Selenium tem que fazer, todo o processo de testes do código. E a visão vamos por exemplo assim, o pessoal, mas cara, eu vou perder minha ferramenta lá. Não, você não perde a ferramenta. Porque, na verdade, lembra sempre da premissa que quem está escrevendo o código é você. Aonde que você testa o teu código hoje? Dentro do Visual Studio Code, dentro de um um JetBrains da vida, né? Tem o IntelliJ, daí tem, uso o PyCharm, uso lá o JBuilder, digamos, alguém que esteja com produto Oracle, alguma coisa assim, né? Ou NetBeans, né, que agora está na Apache, Eclipse. Então, essas ferramentas, eu não estou tirando elas. O MapReD soma para essas ferramentas. Então, por exemplo, se você é um programador de Eclipse, que você conhece como que os plugins do Eclipse funcionam, você pode fazer com todos aqueles comandos que eu faço do MapReD, que são executados do mapa mental, possam aparecer dentro da ferramenta do próprio Eclipse, né? Então, ele é uma extensão do próprio programador, né? Então, você consegue fazer todas essas coisas, inclusive, essa parte de teste é um dos trabalhos que a gente faz. Então, não é uma automação de teste, tá? Então, o teste, todo esse processo, você tem que escrever também. Legal.
Porque, assim, a ideia e a filosofia de tudo isso é justamente não criar nada que você não possa tocar sozinho depois, entendeu? A não ser que você opte por isso, tá? Por exemplo, uma das coisas que o MapRedia vai ter, assim, a primeira fase agora, o nosso intuito é estar formando cada vez mais mappers. A gente, vou dar um exemplo, até eu fiz uma classificação aí de mercado, né? A gente tem os programmers, aí a gente tem os developers, né? Tipo, tem os analistas de sistema, tem os programadores, os desenvolvedores. Aí eu quero chegar numa nova categoria que seriam os mappers. O mapper, ele tem todas as qualidades desses caras, mas ele consegue fazer uma produtividade maior para atender a demanda de trabalho que a gente tem, né? E sobrando todo esse tempo que a gente precisa ter para estudar, ter qualidade de vida, enfim. Eu não conheço programador algum que trabalhou que não tenha varado madrugada. Se tiver algum aí, cara, não, eu trabalhei a vida toda sossegado, entreguei tudo certinho, trabalhando aí, né? Trabalhando das 8 ao meio-dia, 1h30, 6, vamos falar assim, que isso é mentira, né? Quer dizer, o padre Quevedo lá, isso não existe. Ou é mentiroso ou não é programador. Ou trabalhou assim em setores, porque até setor público, né? Que o pessoal fala, não, o cara do setor público não. Pô, trabalha que nem uns cavalos. Eu trabalhei atendendo o governo, nossa, cara. Setor de informática, quando o cara fala, não, funcionário público é tudo folgado. Eu falei, cara, não é. Você não vê o tanto que os caras trabalham, suam a camisa para fazer a coisa funcionar. Né, tipo, e é estressante, né? E o pessoal não vê. Eu falei, não, cara, você está totalmente equivocado, porque no setor de informática a gente sofre, né? Então, assim, a ideia do MapRedia eu tendo essa visão que a gente sempre teve esse sofrimento para fazer as coisas funcionarem de uma forma mais adequada, acabei inventando esse jeitão de programar, que um dia um maluco falou que devia virar um produto, e eu acabei naturalizando ele aí, né? Daí nasceu a criança aí. Só, temos mais perguntas aí? Clóvis, acho que dá para voltar a tua tela aí. Ah, verdade. Bom, eu aprendi como compartilhar, agora eu descobri como descompartilhar. Voltou, né? Foi. Clóvis, só uma questão assim o sistema ele faz uma validação também do que o cara escreveu lá no mapa mental. Por exemplo, às vezes o cara, né, errou a digitação. Aí para escrever um label, como eu vi ali no exemplo, escreveu outra coisa. Ele não vai encontrar nenhuma correspondência lá no match, né, lá no gerador. Não, já o sistema vai avisar, não tem uma sintaxe que não tem correspondência. Porque o problema é um erro daí. Isso. E na verdade, assim, como você está fazendo, geralmente o cara percebe, eu particularmente nunca precisei disso, tá? Mas o que acontece? Como agora a gente está abrindo mais mercado e está mostrando mais a ferramenta, tem surgido essa necessidade. Até eu brinco para o cara, mas o MapRedia foi feito para você escrever e prestar atenção no que você está escrevendo, entendeu? Então, tipo assim, mas aí eu sei que o cara, mas eu tô aqui na correria e tal, o cara acaba igual se perdendo. Aí uma das coisas que a gente vai estar fazendo é pegando, por exemplo, o próprio FreeMind e fazendo uma possibilidade de você configurar nele o que você quer que valide nos mapas que você está escrevendo. Então, vai ter um mapa mental, que você vai fazer ali, tem uma parte do MapRedia que você escreve os padrões, vai ter um mapa mental de configuração que você vai definir quais são os padrões que você especificou para escrever o teu mapa, para que todo mundo tenha um ponto central de documentação, e essa documentação que você faz, que você especifica, eu estava lá, label, né? Mas aquele label é um nome que eu coloquei, poderia chamar de etiqueta, de título, qualquer coisa, não é do MapRedia, né? Eu, como arquiteto, ali defini que era aquele nome label, né? Aí você vai definir isso, e aí, baseado no que você especificou vamos falar assim, da tua maneira de que você quer que anotem os mapas, vai estar ali validando esse processo para que seja feito dessa maneira, tá? Aí o editor do FreeMind vai ter lá, o que a gente vai fazer um FreeMind for MapRedia, né? Então a gente vai fazer uma extensão para o FreeMind, vai melhorar até a questão visual dele, dar um gás na própria ferramenta para contribuir de volta para o mundo open source, e vai ter algumas coisas que ajudam quem utiliza a MapRedia usando o próprio FreeMind. Uhum. Bartz, mais algum? Não, era só isso.
querem fazer um fecha aí com o Clóvis, antes de nós terminarmos a gravação? Um comentário, algum detalhe dos professores aí? Não fiquem com dúvidas, porque, né, a hora é agora. A dúvida que eu tenho, Olavo, é quando que a gente vai ter uma parceria para usar, né? Em aula, isso aí. Então, na realidade, eu vou falar bem a verdade, que a gente tem contato com o Clóvis, né, mais de 25 anos, mas especificamente para essa live, foi justamente em cima dessa possibilidade, né, porque eu já estava querendo convidá-lo e vi a notícia, né, do trabalho que eles estão fazendo junto à UniOeste, né, que a UniOeste homologou os cursos de MapID para o curso de Ciência da Computação na UniOeste, e a gente deixou pré-combinado que a gente vai conversar na sequência aí para entender melhor como é que é esse processo de parceria e, de repente, poder estender ao IFPR também. Então, esse foi um próximo passo, né, para os professores também conhecerem um pouco a ferramenta e tal, mas a gente vai, oportunamente, vamos conversar, né, Clóvis, com o teu parceiro lá também. Sim, vamos ver o que é possível. Até um dos convites, né, vai estar posteriormente, aí vai estar também o João Mários falando a respeito de outros tipos de inovações para a carreira aí de quem quer entrar no mercado, como é que funciona, ele conhece bastante o mundo de startups aí também, então ele deve combinar com o Olavo aí quando que vai ser a data, né? Isso, é um próximo IETALK aí. Vai ter mais um cara da MapID, mas ele vai vir mais falar dessa parte, a parte de como é que eu vou publicar o meu produto, enfim, a do pessoal aí de marketing, definição de produto que o mercado quer comprar, né? Aquela história, muita gente sai para vender um produto que ele criou, mas não olhou o que o mercado quer de fato, né? Então é bem bacana o papo do João Mários aí para a parte de comercial, e vai ajudar bastante todo mundo ter a visão do mercado também em si de software. E às vezes até o produto está muito próximo do que o mercado quer, mas né, o programador, o técnico, principalmente esse pessoal que está começando, ainda não tem todas as manhas, né, e os caminhos para colocá-lo no mercado, né? Exato. Isso é bem importante. Ajuda bastante. Isso ajuda bastante aí, vai ser bem, nossa, é muito produtivo aí a visão dele. Gente, então, se não temos mais perguntas, né, vou deixar o agradecimento aqui para o Clóvis, né, obrigado, Clóvis, pela sempre disponível, né, muito obrigado. Todo esse tempo aí. Foi mais um tijolinho aí nesse trabalho conjunto, mas eu sei que vão ter outros pela frente, né, os estudantes aí, com certeza vão surgir outras perguntas, né, que eles vão poder encaminhar para a gente, até no Google Classroom, né, que é o mecanismo que a gente está utilizando, né, para ter comunicação com eles, com as aulas, porque a gente vai deixar o link da gravação dessa live lá no Google Classroom também, e as perguntas que surgirem depois, né, eu vou encaminhar para ti também, para dentro da disponibilidade, você poder nos ajudar. Tranquilo, até vou procurar ver certinho. Essa semana a gente está com um evento atendendo, que é o Collision from Home, era para ser lá no Canadá, mas agora, por causa do Covid, todo mundo em casa, né, literalmente. E aí, essa semana está bem complicada, mas eu quero ver, a gente está fazendo um treinamento online, e esse treinamento online é possível que bastante pessoas possam já aprender muita coisa a respeito do MapID para sentir depois, por exemplo, como é que faz os mapas, entender como é que ele funciona, para vocês poderem, enfim, tá pensando como funcionaria esse processo dos mapeamentos e tudo mais. Então, mas obviamente essa questão de perguntas pode mandar, tá? Eu não vou garantir que eu consiga responder tudo essa semana, né? Mas eu vou responder, porque daí semana que vem eu já vou estar mais livre, ele vai já começar treinamento na própria UniOS e tudo mais, mas aí é bem tranquilo aí para a gente tá atendendo todo mundo aí. Não, com certeza. Na hora que for possível, né, tá tranquilo. Então, obrigado,
né, pela participação, pelo compartilhamento. Obrigado para todos os estudantes aí dos 3 cursos que estão presentes. Obrigado a todos os professores que estavam presentes aí, né, e nos ajudaram também. E, né, deixar um convite aí para que todos participem de todas as aulas dessa semana aí, e na próxima segunda-feira, um próximo IF Talk. Abraço e boa noite para todo mundo. Show, valeu. Um abraço aí, pessoal. Muito obrigado. Aí. Boa noite, galera. Boa noite, Clóvis. Valeu, boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite para todo mundo.